A gente demorou um pouquinho aqui para comentar, pedir desculpa para todos. Eu tinha separado algumas coisas na internet para em alguns momentos parar a palestra e poder mostrar, e a gente estava com um problema, então abortamos essa ideia. Então, durante a minha fala, eu vou apontando algumas coisas que eu queria mostrar e depois vocês vão ter os links para abrir. O que eu queria só sugerir, se for possível de uma maneira diferente, é que a gente fosse conversando aqui, quer dizer, se tiver perguntas durante a minha fala, vocês podem ir perguntando aqui. Eu não vou conseguir ficar dinamicamente olhando as perguntas do chat, talvez, quem está de fora. Então, essas perguntas do chat, ou de repente alguém pode ir filtrando lá e fazendo durante a fala, ou no final, aí eu dou uma olhada. Mas aqui, se houver questões, enquanto eu estiver falando, pode, enfim, levantar a mão, a gente vai fazendo uma conversa. Ou tiver programado de falar sobre aquilo um pouco mais para frente, eu digo que eu vou falar, senão a gente aproveita o momento e não precisa deixar tudo para o final, né, que eu vou acabar cobrindo coisas diferentes. Bom, coisa que eu queria dizer, eu imagino que o slide já vai ficar para vocês na plataforma, lá que eu coloquei, mas de qualquer maneira, eu sempre disponibilizar meus slides no SlideShare. Então, no final da apresentação, eu volto a indicar o endereço, porque em função das perguntas, das conversas que a gente tem, depois eu dou uma mudada em algumas coisas, acrescento alguns links, algumas informações que não tinham, e disponibilizo uma versão atualizada lá para vocês. Depois vocês podem até baixar e atualizar na plataforma, né? Mas, de qualquer maneira, então, não precisam ficar muito preocupados em anotar, enfim, pode fotografar, claro, à vontade, mas que vocês vão ter o acesso a todo o material que eu apresentar aqui. Inclusive com links, tá? Então, eu fiz uma pequena organização aqui do que eu vou falar, um pouquinho, uma introdução falando sobre o papel do tutor, eu enxergo, enfim, a função de vocês. Depois, talvez a parte maior aí da apresentação, as ferramentas do Moodle, utilizam, algumas talvez não, mas a gente elas. E passei uma aqui. As redes sociais, que aqui o que eu estou redes sociais nós vamos ver são ferramentas fora do Moodle, redes sociais num sentido bem amplo, tá? Que algumas coisas que o tutor ou os professores podem que não estão no Moodle. E no final, algumas sugestões de leitura, associações, eventos, cursos, que vocês podem usar sempre, tá? Então, começando sobre o tutor. Trouxe aqui algumas informações, só para vocês terem uma ideia do trabalho que vocês fazem. Então, esse gráfico aqui, ele mostra as matrículas em curso de educação à distância. Vocês veem lá que tem rede pública e privada. A pública tem nem se compara, né, com a privada aqui, mas um crescimento, né, que a gente vê de 2009 até 2014, que eram os dados do censo aqui. Isso deve continuar aumentando bastante, né? É sempre bom ficar acompanhando esses números, porque a gente vai se posicionando, enfim, em relação ao que a gente está fazendo em educação à distância, né? E aqui a gente consegue ver de uma outra maneira quais são os cursos presenciais e os cursos à distância em número de matrículas, cursos superiores em matrículas de EAD. Então vocês percebem que inicialmente, lá quando a gente volta para 2001, era zero, né? Não tinha nada. E aí depois, as matrículas em cursos de EAD no ensino superior começam percentualmente a crescer. A aposta desse gráfico é quando vai acontecer no Brasil que a gente vai ter mais alunos matriculados em cursos superiores à distância do que presenciais. Cada projeção fala de números diferentes. Algumas pessoas falam que, alguns analistas têm dito que esse número azul vai crescer muito rápido por dois motivos. Primeiro, porque com a crise que a gente tem enfrentado nos últimos anos, né, que vai continuar, né, que não é uma crise passageira muito rápida, muitos alunos que normalmente presencial, pelo fato de, em muitos casos, o curso à distância ser mais barato, eles migrariam para os cursos à distância. Então,
mudança nessa curva, comportamento da curva muito rápido por causa disso. O fato de ter alunos que normalmente se matriculariam no curso presencial, têm um problema financeiro e acabam optando por a distância. Isso pelo próprio fato de que a educação à distância vai ficando com menos preconceito. Uma pessoa vai fazendo, outra vai fazendo, e todo mundo, quase todo aluno do ensino superior hoje, no Brasil, faz uma disciplina à distância, dentro lá dos 20%, né? Mesmo que ele faça então, a gente vai vendo que as empresas aceitam mais, tem mais eventos, tem mais material publicado, a diferença entre curso presencial à distância também vai diminuindo. E um segundo motivo, que essa curva deve mudar muito, eu não sei se vocês têm essa experiência aqui na UEMA, mas muitas instituições, talvez até privadas, é o que a gente chama de cursos semipresenciais. O que seria um curso semipresencial? Por exemplo, um aluno vai à instituição 2 vezes por semana ter aula, terça e quinta à noite. Segunda, quarta e sexta ele tem uma disciplina à distância, mas terça e quinta ele tem disciplinas presenciais. Esses cursos têm aumentado dramaticamente nos últimos anos. Quer dizer, uma série de alunos que moram na cidade, queriam ir para a instituição fazer o curso presencial, mas como a instituição passou a oferecer o curso presencial, não. Olha aqui, para mim, a transmissão também está indo. Mas aí vocês ouvem, né? Mas na transmissão que eu tenho. Poderiam fazer um curso, não querem fazer curso à distância, mas a instituição oferece a opção dele ir menos vezes por semana na instituição. O número de alunos que têm optado por isso é muito grande. Então são alunos que poderiam estar fazendo presencial, mas ele fala, não, mas pô, se eu posso ir 2 vezes por semana na faculdade, ou 3 vezes, segunda, quarta, sexta, e terça e quinta, é um curso em disciplinas à distância, é impressionante. Trabalhei, muito. Opa. Esse aqui? Alô, alô? Tá, ótimo. Vão ter 2, é isso? É impressionante o número de alunos que têm optado por isso. Agora, por que eu estou dizendo que isso vai mudar na curva? Porque esses cursos, do ponto de vista legal, são à distância. Acho que muitos de vocês sabem, no Brasil, se você tem, a legislação é assim, se você oferece um curso que tem até 20% da carga horária à distância, ele é considerado presencial. E ele pode ofertar 20% de disciplinas à distância. Passou de 20%, ele é considerado à distância. Então, esse curso que a gente chama, que eu chamei de semipresencial, e muita instituição chama, que o aluno vai 2 vezes por semana, 3 por semana, ele vai estar constando no azul lá. E como esses cursos têm crescido, isso também deve mudar essa curva muito rapidamente. Tá? A gente deve ter uma mudança. Então, algumas pessoas falam que 2020 e pouquinho a gente já deve ter uma situação no Brasil em que a gente vai ter mais alunos estudando à distância do que estudando presencialmente. Então, isso é para mostrar a importância do que vocês fazem, e aqui estou incluindo todo mundo, os professores, os futuros tutores, o trabalho da UEMA, que a gente está posicionado num grupo de atividades educacionais que vai superar as atividades presenciais superiores no Brasil. Tá? Então, primeiro que é uma grande responsabilidade, é uma honra e um grande desafio, porque é a parte principal da educação superior no Brasil. Né? Bom, isso é uma questão. A outra questão que eu queria chamar a atenção em relação ao tutor é a importância da flexibilidade do trabalho do tutor. E aqui eu vou falar algumas coisas que talvez vão até contra o que é feito na UEMA, mas não foi combinado que eu tivesse que repetir. Eu vou expor um pouquinho a minha visão. Né? É muito importante que o tutor tenha liberdade para trabalhar. Né? Então, assim, existem modelos, e aqui vamos abstrair se é a UEMA, em alguns casos, se não é, se é outra instituição que vocês trabalham, vamos pensar no sentido geral. Né? Existem alguns modelos em que existe um conteúdo pronto, existem atividades prontas, existe tudo pronto, né?
E o tutor não tem liberdade de fazer nada, de falar nada, de negociar, de conversar, né? Quer dizer, é importante que isso seja diferente, quer dizer, é importante que o tutor possa, no mínimo, dialogar com o professor, dialogar com a equipe, quer dizer, vocês que estão fazendo o curso que têm interesse em ser tutores, é muito importante que vocês tenham uma presença, né? Que tenham um trabalho flexível, que não sejam simplesmente robôs ou monitores, né? Mas que atuem efetivamente do ponto de vista pedagógico. Eu gosto de usar a imagem da música, porque é o que acontece, não sei quem já estudou música, eu já ouviu falar, né? Porque a aula de música, por mais que ela seja planejada, ela é sempre diferente, mesmo que se fosse em grupo, né? Aqui é um exemplo individual, mas, mas o meu caso eu dou aula para 50, 100, tudo bem, aula em grupo, aula de banda, não sei o que, quem já teve essa experiência, a aula muda todo dia, depende do que os alunos estão fazendo, depende como é que depende do pique que eles estão, inclusive, né? Vem com mais ânimo para a aula, vem com menos, consigo tocar mais guitarra, não consigo, né? Então essa flexibilidade que é importante. É importante que o curso à distância, ele deixe de ser somente robotizado, né? Que ele siga um pouco o ritmo dos alunos. E aí quem que tem contato com o aluno direto? São vocês, né? São os tutores. E é isso que é o tutor que é aquele que consegue medindo a pulsação vital do aluno para saber. Essa turma, inclusive, eu não sei quem de vocês já teve experiência, ou mesmo os professores, né? Às vezes você dá a mesma disciplina online, com as mesmas atividades, mesmo número de alunos, e é completamente diferente. Né? O ritmo do andamento é completamente diferente. Acontece isso no presencial, quem já deu aula no presencial sabe, né? Você dá aula em 2 salas, uma do lado da outra. Mesma disciplina, mesmo curso, mesma turma, tem o mesmo número de alunos, e uma classe tem lá 1 ou 2 hiperativos, inclusive brigam e criam 2 turminhas na classe, e o outro tem pessoas mais colaborativas. A aula é completamente diferente. Né? Isso para não falar o número de alunos, quando ele varia, enfim, o conteúdo, né, se é filosofia, se é engenharia. Então, é importante que a educação à distância, até porque, vocês viram, a gente vai estar tendo mais alunos à distância do que presencial, é importante que a educação à distância esteja atenta ao movimento das turmas, né, ao ritmo das turmas. E aí quem tem que ter essa liberdade para comunicar para a equipe, dizer, não está funcionando isso aqui, né? A gente programou 10 fóruns, não vai funcionar, essa turma não funciona com fóruns. O tutor vai percebendo isso, né? Ou essa turma aqui tem feito muito trabalho colaborativo. Vamos, dentro do possível, porque as coisas não podem ser simplesmente se modificando toda hora, todo dia, não dá, mas dentro do possível, o tutor ser esse elemento que vai apontar tendências naquela turma, né? E às vezes, just in time, no próprio curso, né? Naquele próprio momento, você conseguir fazer algumas alterações na programação, né? Que é o que a gente faz no presencial, né? Quem já deu aula no presencial sabe. É o que você faz. Você chega com um programa, você tem uma atividade programada, os cursos presenciais têm programas também, né? Tem atividades programadas, mas o professor muda, né? Porque ele percebe que não vai funcionar. Isso aqui não vai dar. A turma está demorando mais. Quem dá aula, por exemplo, de cálculo, nas áreas de engenharia, né, percebe. Tem turmas que você tem que voltar atrás e equação de 2º grau. Você descobre que existe um pré-requisito que não está cumprido lá para aquela turma. Em outras turmas, às vezes, você tem mais alunos com uma formação diferente. Então, isso a mensagem é essa, que o tutor ele tem que ser um elemento ativo no processo. Até porque é ele que está sentindo tudo que eu estou falando, ele que está lá trabalhando com os alunos. Né? E a terceira informação é um bordão que eu venho batendo há muito tempo, aí, quem me acompanha sabe, que eu defendo, é que a gente tem que considerar que a tutoria é um trabalho docente. Né? O tutor é um professor. A forma tutora-professor é muito simples e precisaria ser explodida, conversada mais, a gente não vai ter tempo aqui, mas ela funcionou bem aí. A gente usou, tem inclusive uma arte aí que foi criada por voluntários. Né? A ideia é você reconhecer que o trabalho do tutor é um trabalho docente. Né? Em vários sentidos, no sentido da remuneração, no sentido da vinculação dele à instituição, no sentido que você vai prestar depois um concurso em algum lugar lá e você não consegue comprovar que você era docente porque a instituição que você vai não aceita
o trabalho da tutoria era docente, você está lá trabalhando, você está, né, na perspectiva que eu falei, você está trabalhando até de um ponto de vista docente tão intenso quanto um professor. Né? O fato de você não ter, talvez, colaborado tanto no conteúdo, mas a atividade docente não é só o conteúdo, a atividade docente é essa atividade conectada com os alunos. Né? Então, isso acho que é muito importante. Isso passa por questões trabalhistas, passa por questões econômicas, questões políticas, que a gente não vai nem ter tempo de conversar, de resolver aqui, mas uma mensagem genérica é isso, quer dizer, o trabalho da tutoria é docente. Inclusive, o que eu venho fazendo há muito tempo foi me aproximar dos sindicatos de professores, porque quando a gente começou a perceber isso, falou, bom, esse professor doutor é professor, ele tem que estar vinculado aos sindicatos de professores, porque nós já temos um histórico de sindicato, né, de luta sindical, mas de trabalho, pensando em carga horária, pensando em remuneração, tudo isso, de proteger o professor, e a gente passou a se aproximar dos sindicatos, faz bastante tempo. E os sindicatos inicialmente falaram assim, não, o doutor não é professor, sai daqui. O próprio sindicato, então, como não? Não é, porque o cara fica lá só respondendo coisas, tirando dúvida do aluno, então, falando, mas então vocês entendem de educação à distância. Os sindicatos de professores presenciais, isso foi mudando, mas há pouco tempo, naquele gráfico jornalzinho, né, 2000, 2001, 2002, a gente não sabia e entendia que o tutor era uma ameaça para os professores. Então, para eles, era assim, é melhor que o tutor fique longe lá, né? E a gente vai fazer um trabalho e falou, não, vocês precisam entender, vocês precisam se preparar, vocês precisam entender a questão da tecnologia que está mandando, vocês precisam receber, inclusive, trabalhar, proteger esses profissionais que são, afinal de contas, docentes, né? Então, enfim, essa é uma mensagem do ponto de vista da importância de vocês e do que vocês fazem e continuarão fazendo para a educação à distância do Brasil. Eu vou pular esse vídeo aqui, até porque nós não temos internet. E eu, com o meu tablet aqui, eu tenho tido um pouco de demora. Vamos lá. Moodle. Então, vamos falar algumas coisas do Moodle. A gente tinha combinado, se tivesse internet, né, de entrar aqui no Moodle, para mostrar o Moodle de vocês, nós não vamos fazer isso. Então, vocês vão ter que imaginar, o que vocês já conhecem como alunos, como professores, mas eu vou comentando aqui algumas ferramentas. Então, inicialmente, fóruns. Né? Fóruns são, a princípio, as ferramentas que muitos autores dizem que são a alma da educação à distância. É o que a gente deve usar sempre, a educação à distância. Vocês usam fóruns, né? A gente conversou um pouquinho aí. É importante dizer duas coisas. Primeiro, antes da gente falar de alguns tipos de fóruns, cursos montados apenas em fóruns, muitas vezes tornam-se enfadonhos para os alunos. É muito comum, e eu mesmo dando curso já ouvi isso de alunos, os alunos dizerem assim, olha, esse curso tinha muito fórum, ficou difícil para eu acompanhar. Porque você imagine que toda a nossa turma aqui é uma turma de EAD, né? Uma classe, vamos imaginar. Tem turmas muito maiores, né? Mas vamos imaginar que a nossa seja uma turma. A gente cria um fórum geral, todo mundo começa a conversar. É muito difícil para um aluno acompanhar todas as conversas. Né? E aí ele começa a não acompanhar, e aí ele começa a ficar tenso, porque ele fala, mas então estou perdendo o curso, porque afinal de contas está tendo lá atividade, né? Então é muito complicado. A gente vai falar um pouco de tipos de fóruns, mas apesar do fórum ser talvez, a gente possa concordar que é a alma da educação à distância, a gente tem que tomar cuidado para o curso não ser excessivamente interativo e utilizando o fórum, o que é difícil de acompanhar. Segunda questão, existem alunos que não se sentem muito bem falando no fórum, falando publicamente. Uma característica psicológica. Ele não fala muito, mas ele acompanha as discussões. É o que a gente chama, não sei quem já ouviu falar, é o que a gente chama de interação vicária na literatura. O que significa interação vicária? Vamos imaginar que a gente tem um fórum na nossa turma aqui. Como é que é o seu nome mesmo? Fábio. O Fábio fala bastante. Ele é um aluno lá, participa, entra toda hora, responde todas as questões, fala não sei o quê. E a Cláudia não gosta de falar. Falar de uma forma, né? Escrever lá. Não gosta muito de falar. Do ponto de vista do professor da instituição, o Fábio é o melhor aluno. Porque ele está sempre participando lá dos fóruns. Tá?
Mas ele só entra para escrever, ele não lê nada. Ele é um falante natural, ele não é um ouvidor, ele não ouve muito, ele não escuta. Então ele entra no fórum, um dia lê uma mensagem de alguém, vai lá e escreve, e sai. Entra amanhã, vai lá e escreve, e sai. Parece que ele está participando bastante. A Cláudia, isso, né? A Cláudia não escreve, mas ela lê tudo. Ela lê todas as mensagens do fórum. Se você faz uma avaliação no final do fórum, ela vai melhor do que ele. Porque ela acompanhou as discussões e isso que é a interação vicária, ela ficou lendo as conversas, as brigas, e ela ficou processando mentalmente. O Fábio só entrou lá e respondeu, mandou mensagem. Só escreveu um monte de coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente usa lá uma métrica, muitas vezes coloca, não sei como é que vocês fazem aqui, muitas vezes coloca assim, o aluno tem que entrar e escrever pelo menos uma mensagem no fórum. E vai lá, escreve uma mensagem e não lê mais nada. Quer dizer, ele participou para cumprir aquela atividade, mas ele não participou da conversa, da discussão. Né? E a outra, a pessoa pode ir lá colocar um comentário, que é a exigência, e ela está ouvindo bastante. Né? Então, não é fácil administrar fórum, acho que vocês como alunos, os professores, os tutores sabem disso, né? Porque, da mesma forma que eu falei na área presencial, às vezes tem alunos que querem dominar muito o fórum, que falam muito. Você não pode mandar uma mensagem da UEMA, não fale menos, né? Não pode chegar para a pessoa e falar, fala menos aí. O cara se matriculou, ele tem um fórum para conversar, né? É interessante ter lá de repente, uma regra de boas práticas no fórum, que tente limitar isso. Olha, procure participar quando você tiver alguma contribuição, de verdade. Redigir isso é bem complicado, mas quando fica bem escrito, você pede para o aluno assinar, que ele leu, acaba sendo uma orientação. Às vezes não adianta, ele lê e participa demais. Às vezes começam a ter discussões, né? Começa a ter discussões entre duas pessoas. É uma arte, é uma das coisas mais bonitas da educação à distância, você lê trabalhos de experiências, cases de fóruns que deram certo ou que deram errado. Porque a gente costuma publicar só o que deu certo, né? A gente gosta de mandar para o trabalho. Mas é muito interessante você falar, deu certo, mas aqui, por exemplo, deu errado. Isso aqui não funcionou. Esse curso teve fórum demais, organizamos assim, no final não funcionou. Tentei gerenciar, né? O curso de vocês é de mediação, a palavra é essa mesmo, né? Fazer a mediação, às vezes você não consegue fazer a mediação, a coisa explode de uma maneira. Ou o fórum cresce muito, você perde o controle. Nem você, não sei se você já tiver essa experiência, mas eu vou confessar que eu já tive como professor. Às vezes nem eu conseguia mais acompanhar o fórum que eu estava mediando. E aí eu abandonei de uma maneira assim, eu ia ler tudo também. Eu ia dar uma olhada geral, porque o fórum cresceu mais do que eu imaginava. Então, é bem difícil. O que eu queria chamar a atenção, e a gente ia demonstrar isso aqui, mas vamos imaginar, é que o Moodle tem diferentes tipos de fórum. E pelo que eu perguntei, parece que vocês usam mais o fórum geral, né? Aquele fórum geral é um fórum que você pode ter vários tópicos. Eu não sei se os alunos são liberados para criar tópicos aqui no curso, mas o fórum geral pode ter essa configuração. O aluno poderia criar tópico ou poderia não criar. Você tem lá uma série de tópicos, né? É um perigo deixar o aluno criar tópico em alguns casos, mas em outros casos é muito legal, dependendo da situação que você queira. Né? Agora, o Moodle tem alguns outros fóruns. O Moodle tem um fórum, que é o fórum em que o aluno ele pode criar mais apenas um tópico. Se ele for criar um segundo tópico, ele já não consegue. Eu falo, para que eu uso muito esse fórum, por exemplo? Para apresentação dos alunos. Então ele vai lá, começa o curso. Você tem lá um fórum. Você deve criar o seu tópico. Põe um título, o seu nome, ou põe alguma coisa, e escreva um tópico. Quer dizer, o aluno se sente meio proativo o fato dele poder criar um tópico. É um fórum interessante porque ele só pode criar um, né? E não pode criar mais do que isso. Tem um outro fórum no Moodle que eu gosto muito de usar. É uma pena que a gente não vai demonstrar, mas eu mando um exemplo para vocês depois. Que ele é o fórum que você faz uma questão, põe uma proposta lá, o aluno responde, mas, por exemplo, vamos dizer que todo mundo está respondendo aqui, 3, 4, 5 pessoas responderam. Se eu não coloquei minha resposta ainda, eu não consigo ler as respostas dos colegas. Eu vou enxergando que tem uma resposta, 2 respostas, 3 respostas, 4 respostas, e eu não vejo o que as pessoas colocaram. Na hora que eu puser a minha resposta, aí eu consigo ver as anteriores e consigo ver as que vão chegar depois de mim, né?
Qual é um uso possível desse fórum, que é muito legal? Eu faço uma questão, por exemplo, para a classe aqui. Eu já participei de um fórum assim como aluno, e depois passei a usar isso também na prática como professor. Eu faço uma questão, por exemplo, olha, tem um texto para ler, eu gostaria que vocês refletissem. O exemplo que eu ia mostrar, vamos fazer um exemplo concreto. Eu ia mostrar um exemplo de um curso de metodologias ativas que eu estou dando, um curso online, né, com o professor. E a gente estudou aprendizagem baseada em problemas, estudo de caso, aprendizagem baseada em projetos. E esses conceitos, eles são muito parecidos, né? Assim, eles são todas metodologias ativas, mas eles têm uma pequena diferença. Às vezes não dá para definir diferentemente. Nós passamos por um, passamos por outro. Vimos exemplos, vimos cases. Aí eu fiz um fórum com uma pergunta. Agora é o seguinte, eu queria que você fosse lá, e pelo que você estudou até agora, que diferenças você vê entre esses tipos de metodologias ativas, ou que você não vê? Você acha que é tudo igual? Bom, os alunos têm que responder. Aí fica aquela tensão. Eu vou falar besteira, né? Vou esperar os outros responderem. Só que se alguém responder, você não enxerga o que o outro respondeu. Você é obrigado a dar a sua resposta original, certo? O que acontece? Você viu que um respondeu. Quem que falava muito era o Fábio, né? O Fábio vai ser o primeiro a responder o fórum, né? Ele vai lá e responde. Aquele aluno que responde rápido vai lá e responde. Os outros vão ficar esperando, tal, uma hora eles vão lá. Quando eles responderem, eles vão ler as respostas anteriores. É automático. Se você mede por relatório, o aluno põe a resposta dele e ele automaticamente vai ler as outras, porque ele quer saber se ele falou besteira ou não. Né? Quando o fórum está aberto desde o início, você já vai vendo o que os outros falaram, e aí você põe sua resposta já meio baseada no que ele leu. Quando você está pondo a primeira vez, sabendo que outros responderam, é uma provocação, uma atenção. Aí o aluno responde, ok. Ele vê as respostas anteriores e ele vê as respostas seguintes. Aí você, como professor, fala assim, bom, legal, terminou o nosso prazo, era uma semana. Agora uma segunda atividade. Eu gostaria que vocês, em função da resposta dos colegas no fórum, refizessem a sua resposta e agora postassem uma nova resposta. Então, supostamente, algumas pessoas responderam, você foi lá, respondeu o primeiro fórum, viu que os outros falaram, viu o seguinte, você não deve interagir com os colegas, interagir no sentido de postar mais mensagem, você deve, a proposta é essa, você espera para ler, mas você está tendo interação vicária, né? Porque você está lendo que os outros, ela colocou um negócio que eu não pus, tá vendo? Ela pôs o oposto do que eu pus. Ela acha que não tem diferente na aprendizagem baseada por problemas e projetos. Dá vontade de responder para ela, mas não é essa a ideia do fórum, você tem que ficar quieto. E você, agora no segundo momento, aí você vai refletir sobre todas aquelas respostas que você viu, e você vai refazer a sua resposta. Do ponto de vista do professor, é muito interessante, porque o professor não tem que fazer nada, o tutor. Né? Vocês viram que o tutor pode ir acompanhando essa atividade, mas ele não vai interferir em nenhum momento. Nem na primeira, nem na segunda. Ele pode fazer uma avaliação final da segunda resposta, por exemplo. Do ponto de vista do aluno, é extremamente interativo. Mesmo ele não tendo interagido com ninguém, porque se ele fez esse processo que nós falamos, ele teve que pensar, respondeu, pressionado, sabendo que outros estavam respondendo, leu a resposta dos outros colegas, refletiu sobre a dele, é claro, e teve que criar uma nova resposta agora, revendo a resposta dele. Então é um exemplo de atividade extremamente interativa, em que o tutor ou o professor não atuam, o aluno interage intensamente sem que tenha aquela discussão com 100 posts no fórum. Então esse é um fórum que eu gosto muito de usar, né? E tem outros fóruns, tem do blog. Ela é interessante no curso, depois quando vocês forem trabalhar com tutores, se houver essa possibilidade, vocês estudarem os diferentes modelos de fórum e utilizarem os modelos, dependendo do conteúdo da turma. É claro, você tem uma turma de 5, 6, 7 alunos, você pode criar um fórum de discussão geral. Você tem uma turma de 100, 200, 300, é impossível você fazer um fórum geral que todo mundo fale ao mesmo tempo. Então você tem que usar essas opções. Ou, por exemplo, dividir a turma em grupos, né? Criar fóruns para pequenos grupos. Os grupos discutem, depois apresentam suas respostas, né? É possível fazer isso, tá? Glossário. Vocês falaram que estão usando o glossário, esse é um dos cursos aí. Glossário é uma ferramenta do Moodle que eu gosto demais de usar. Todos os meus cursos eu uso. Por quê? Porque o glossário é o seguinte, você pode chegar como professor e colocar um glossário lá para os alunos, acabou, tem um glossário para eles acessarem, mas isso é o Web 1.0, né? A pessoa baixar e só olhar o que tem no material. Você pode criar o glossário e deixar livre para os alunos comentarem.
O que já passa a ser interessante. Por quê? Porque você quer discutir o conceito lá de imigrantes digitais, do Mark Prensky. Em vez de abrir um fórum para discutir o conceito, você fala assim, olha, no glossário, ele está aberto para questionar, para comentários. Então, se vocês quiserem, passem no glossário e vão comentando aquele conceito, tá? Quando a coisa dá certo, quando você faz uma coisa bem feita e os alunos respondem, você acaba criando mini fóruns de discussão ao redor dos verbetes do glossário. É muito rico, porque se aquele conceito interessa para alguém, os alunos querem discutir, vai se criando uma conversa lá, os comentários vão aparecendo, né? Então, ele pode ter comentários, ele pode ter avaliações, você pode configurar para que o aluno avalie o post do glossário para dar nota, porque aí quem fez, o professor ou o colega sabe se está bem avaliado ou mais. E você pode também configurar o glossário, aí também depende do grupo que você tem, da quantidade de alunos, para que os alunos criem verbetes e editem os próprios verbetes. Tá? Então, assim, são muitas, todas essas configurações do Moodle, às vezes no curso vocês estão usando uma em algum lugar, é importante vocês conhecerem depois, porque é uma decisão da instituição, nesse caso estamos usando uma ou outra, tá? Mas vocês conhecerem que existem outras possibilidades, para você saber que em determinadas situações pedagógicas você pode utilizar uma coisa ou outra, tá? Eu já usei o glossário que os alunos criam termos, verbetes, fica confuso, é difícil de administrar, você tem que ficar mexendo lá. Eu já usei alguns que eu coloco no glossário e eles podem comentar. Eu já usei alguns que eles não podem nem comentar, enfim, o uso é bastante diverso. Mas é uma ferramenta muito legal que, infelizmente, por exemplo, a gente usava muito Blackboard na instituição que eu dava aula, que é um outro ambiente de aprendizagem. O glossário do Blackboard não era legal como o do Moodle. O Moodle é realmente uma das ferramentas bem interessantes. E você pode, eu não sei se vocês fazem isso no curso, você pode configurar para que, quando aquele verbete que está no glossário aparecer em algum texto do Moodle, ele esteja hiperlinkado, e aí o aluno clica e ele vai para o glossário e vê o significado. É muito legal também, porque você torna um curso dinâmico, né? Enfim. Atividades síncronas, eles estavam me contando um pouquinho como vocês fazem aqui no curso. Atividades síncronas são muito ricas, né? Quem está assistindo a gente aqui, nós estamos síncronos presenciais, mas quem está assistindo a gente pela webconferência está fazendo um síncrono à distância, vai poder fazer perguntas, a gente vai interagir. Atividade síncrona tem um desafio tecnológico, tem um desafio de organizar os alunos, eles têm que estar no mesmo horário. Muitas pessoas dizem, você vai usar atividade síncrona, você vai contra a educação à distância, porque o legal da educação à distância é o aluno ter liberdade de tempo e local. Não está escrito em nenhum lugar que a educação à distância tinha que ser assíncrona. A educação à distância nasceu assíncrona porque a gente não tinha tecnologia para fazer. Como é que começa a educação à distância? Quem me fala aí? Quais são as origens o primeiro tipo de educação à distância era como? Oi? Material impresso que era enviado pelo correio. Não dava para fazer síncrono, não tinha tecnologia. Ia pelo correio, o aluno recebia, ou ele ia no polo depois fazer uma avaliação, ou ele devolvia para o professor pelo correio. As tecnologias desenvolveram de uma maneira, você não precisa nem ter ambiente de aprendizagem. Você usa o Skype e você faz usa o Google, o Hangout do Google, não sei quem de vocês usou, né? O Hangout do Google, você faz uma transmissão, e ela já vai sendo transmitida para o YouTube just in time, as pessoas vão fazendo comentários, você pode ir comentando, depois fica gravado. Agora nós estamos no Facebook, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido, gravado ou visto, né? Você transmite no Facebook na hora. Então as tecnologias síncronas desenvolveram de uma maneira que você consegue fazer comunicação síncrona com muita facilidade. E, na verdade, pela minha experiência, assim, em muitos casos, dependendo do perfil do aluno, claro, em muitos casos, o aluno gosta que tenha atividade síncrona. Ele gosta de poder, porque se ele não puder assistir, ele vem depois da gravação, mas ele gosta de participar. Quer dizer, você lê um chat depois que teve uma conversa entre as pessoas e você participar de uma atividade síncrona lá, perguntando, quem já teve essa experiência é muito diferente, né? Você se sente imerso, se sente participando, né? Então, quando é possível ter atividade síncrona, os cursos ficam muito ricos, né? Tem um recurso de enquete não sei se vocês usam, mas tem um recurso de enquete isso é legal que de repente o tutor possa fazer. Você está sentindo o curso lá meio parado, ou está sentindo que tem uma dúvida? Faz uma pergunta lá, quem torce para o Guarani, quem torce para o Palmeiras, quem torce para não sei o quê, e faz uma pergunta muito simples, né? E aí expõe a resposta para os alunos. Eu estava dando um curso uma vez, por exemplo, um exemplo que eu usei a enquete lá no Moodle.
estava dando um curso para alunos de pedagogia sobre redes sociais. E aí tinha muita coisa para tratar no curso, não ia dar até o final. Aí eu fiz, isso aqui é game, isso aqui é rede social, isso aqui é não sei o que, não sei. Eu dei uma passada rápida numa aula, falei, agora é o seguinte, vocês respondem uma enquete no final, eu quero saber o que vocês preferem, vocês acham mais importante. E aí, em função da resposta dos alunos, eles enxergaram a resposta geral, a gente organizou o curso e fez as atividades seguintes, né? Usando a própria sugestão. Então, a enquete é um recurso bem simples, mas muito interessante. Envio de trabalhos, né? Por que o envio de tarefas, né? Que a gente chama de tarefas, mas uma delas é envio de trabalho. Por que o envio de trabalho é legal? Porque tira o aluno um pouco dessa coisa do fórum, da discussão, da interação. Agora você tem que desenvolver um projeto, desenvolver um texto. Faz aí individualmente, pode ser em grupo também, mas faz individualmente e envie aquela atividade e ela vai ser avaliada individualmente e vai ser devolvida para você. Traz um trabalho para os tutores, né? Porque dependendo do tamanho da turma, você tem que avaliar trabalhos. Mas do ponto de vista do aluno, você está mudando um pouco o jogo dele, né? Em vez de ficar aqui no fórum, conversando com todo mundo, agora eu tenho que fazer uma atividade sozinho, agora a resposta do professor vai vir só para mim, né? Se ele me criticar ou se ele me elogiar, vai estar fechado, ele vai me devolver, Eu gosto muito, eu sempre combino nos meus cursos, nem que seja em uma quantidade pequena, mas de ter algum momento de envio de alguma atividade, para que o aluno tenha essa sensação, né? E a avaliação por pares eu não sei se é um plugin ou se já está embutido no Moodle, eu realmente explorei pouco ainda, mas você tem o recurso que permite que os alunos avaliem os alunos. No glossário o aluno pode avaliar, mas a gente tem plugins já bem desenvolvidos em vários ambientes de aprendizagem, que eu posso dar uma atividade para o Fábio e posso pedir que a Cláudia avalie o trabalho do Fábio. Posso pedir que um aluno específico avalie o do outro, ou um grupo avalie o do outro, ou posso pedir que todos avaliem o de todos. Eu, por exemplo, gosto muito de usar uma atividade um seminário síncrono. Então, chama um aluno para fazer a apresentação do seu trabalho, ou o grupo. Ele faz. No final do trabalho, os alunos vão lá e dão uma nota. Eu organizo de alguma maneira que eles possam dar uma nota invisível, né? Ninguém sabe quem deu nota. E no final a pessoa tem comentários e tem notas sobre a apresentação dela. Se é uma turma grande como essa, se alguns avaliarem o trabalho de um, no final do trabalho o aluno já tem lá. Ele pode até, essa avaliação pode ficar invisível, visível apenas para o aluno, né? Então, isso é uma tendência muito grande, inclusive para resolver um pouco o desafio de você crescer o número de alunos de EAD e você não conseguir ter um trabalho de tutor que dê conta disso, de professor de tutor que dê conta. Então, você envolver um pouco os alunos, tanto na avaliação por pares, quanto o meu saiu só reconectar aqui, quanto na autoavaliação, que é um outro recurso muito interessante. Alguém precisa dar uma olhadinha. Consegui já, peraí. Pronto. Só queria cortar o som aqui. Consegue aqui? A autoavaliação eu tenho usado de uma maneira interessante, que é o seguinte. Você, por exemplo, pede para o aluno se autoavaliar. Aí você fala assim, você acessou os materiais do curso com frequência? Acessei muito, acessei mais ou menos, acessei pouco. E ele se autoavalia. Obrigado. E aí você tira um relatório do Moodle, que mostra se o aluno se acessou os materiais. Você tem esse relatório. E você bate os relatórios com a autoavaliação. Vocês imaginam como isso é interessante. Porque se você fizer aqui, vamos imaginar, uma boa parte dos alunos vai fazer uma avaliação muito próxima do relatório, alguns vão divergir, só que alguns, que o relatório mostra que acessaram muito pouco, nunca acessaram, vão dar 10 para eles. Aí você conversa com o aluno e fala, escuta, peraí, mas você acessou com outro login, alguma coisa aconteceu, porque você falou que você acessou todos os materiais, você deu 10. No meu relatório mostra que você acessou 2 conteúdos de 20. Ah, professor, mas aí você conversa individualmente com o aluno, né? Porque esses desvios da norma não são normais. Então, quando você está trabalhando com futuros tutores, né, que são pessoas ou professores, tá, você espera que a pessoa consiga se avaliar. Então, usar o relatório do Moodle estatisticamente por si só, ele é meio até injusto, né? Porque tem um caso clássico de educação à distância, no início, que era um aluno, por exemplo,
Vou usar sempre o Fábio aqui, que já está mais fácil, mas o Fábio era um aluno que a gente sabia que ele não era muito bom, era muito dedicado. E aí, quando eu tirava os relatórios do Moodle, ele tinha 1000 acessos, mais do que todo mundo, assim. As pessoas tinham 10, 20, 30, ele tinha 1000, né? Aí um dia ligaram para o Fábio, um caso, acho que foi nos Estados Unidos. Ligaram para o Fábio e falaram, Fábio, a gente queria entender. Aí o problema é o seguinte, ele tinha uma conexão de escada que caía toda hora, então ele tinha que ficar reentrando, né? Cada acesso dele, na verdade, 100 acessos era 1, né? Então o relatório dava uma informação errada, dava uma informação que não era, quer dizer, o número sozinho. Mas quando você combina o número com a autoavaliação, por exemplo, você participou muito dos fóruns, você colocou muitos comentários, coloquei. Quando você vai ver no relatório do mundo, colocou 2. Alguma coisa está errada, né? Você deixou no rascunho os comentários e tal. Então, esse tipo de trabalho é muito interessante. Você combina, né, as avaliações com o relatório, né? Eu não tô. Deixa eu ver se. Às vezes ele dá uma travada. E eu teve uma ferramenta que eu não pus aí, que eu queria falar desse aqui exatamente, depois uma que eu não coloquei, que é os portfólios. Eu não sei se esse conceito é claro para vocês. A ideia do portfólio é o aluno ir registrando o que ele vai produzindo durante o curso. Pode ser um simples post no fórum, pode ser um trabalho feito individual, pode ser um texto, pode ser um trabalho em grupo. Ele vai organizando isso de uma maneira que ele possa apresentar no final, como a gente fala de portfólio de artista, por exemplo, é o portfólio da produção dele no curso. Se é um curso de graduação, de, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele pode fazer o portfólio dele do curso todo. Hoje você tem ferramentas, seja no Moodle, como plugin, ou seja de fora, que permitem que o aluno já faça isso de uma maneira bastante organizada. Ele vai montando, ele monta por exemplo, um site no final, para mostrar a apresentação dele. Um curso que eu coordenei durante muito tempo, em São Paulo, numa instituição em São Paulo, que era um curso de pós-graduação, lato sensu, sobre tecnologia educacional, um curso à distância. Normalmente, de graduação também, mas de pós-graduação tem um TCC. O nosso trabalho final não era um TCC, o nosso trabalho final era um portfólio. Então, quer dizer, o aluno tinha lá 10 disciplinas, ele tinha um monte de trabalho para fazer, projeto e tal, e no final ele tinha uma orientação de como organizar o portfólio dele. Ele podia usar o Wix, podia usar o Blogger, podia usar um outro site, não importa, ele tinha liberdade de usar qualquer plataforma, mas a apresentação dele era o seguinte, abrir o portfólio dele que mostrava, eu fiz isso, e a gente pedia que o portfólio tivesse uma reflexão sobre o processo de aprendizagem. Se tive dificuldade aqui, foi muito difícil criar o vídeo, fiz esse trabalho em grupo, foi mais fácil trabalhar individualmente, e a banca avalia a apresentação do portfólio. Essa é uma tendência em educação, inclusive presencial, bastante grande, que a gente passa a ter ferramentas para fazer isso no Moodle. E nós temos o Wiki, né, que foi justamente o que eu acabei não colocando aí, mas eu queria falar. O Wiki é bem difícil de usar, né? O Wiki é uma ferramenta, não sei quem já tentou usar o Wiki, é uma ferramenta que você abre e aí vamos mexer lá. Fica numa bagunça, né? Fica numa confusão. Ela é muito difícil. Você tem que conseguir usar de uma maneira que seja, que você percebeu que dê certo. O que eu tenho tido experiências com o Wiki que tem funcionado bem? Por exemplo, eu coloco a bibliografia do curso no formato de Wiki. E aí eu peço para os alunos ou irem colocando comentários sobre alguns itens da bibliografia, porque eles leram, questões, comentários, ou eles acrescentando mais itens da bibliografia. Fica um arquivo lá original, fechado, que ninguém mexe, mas... Então, isso tem funcionado. Quer dizer, as pessoas entram, vão mexendo, no final do curso você tem uma bibliografia comentada, mais ou menos. Eu fiz uma experiência recente, nunca tinha feito agora, nesse curso que eu queria ter mostrado para vocês, que eu propus uma resenha em forma de wiki. Então, a gente estava lendo um livro lá, Sala de Aula Interativa, não sei quem conhece, é um conceito que está na moda, aí o livro bastante famoso, foi traduzido, então eu falei, vamos fazer uma resenha desse livro conjunto. Então, assim, tem 7 capítulos, eu vou deixar livre, vocês escolhem o que cada um quiser. Então, a pessoa vai entrando lá, ela vai fazendo a resenha. É claro que o outro pode complementar no wiki, tá? Também funcionou, tem funcionado bem. Um exemplo que nós usamos o wiki de uma maneira muito legal, que foi num curso que eu dei, um mock que eu dei sobre tutoria, que aí tinha 4.000 alunos, a ideia do mock é você ter muitos alunos assim. Nós tem um projeto de lei, que ainda acho que está vivo lá,
É um projeto de lei que iria, de alguma maneira, regulamentar a função do tutor. Mas a gente deu uma estudada nesse projeto e a gente achou que ele não estava adequado. Primeiramente, porque ele não reconhecia o tutor como docente. É a primeira coisa que eu falei aqui com vocês, uma das primeiras coisas. Tinha outros problemas. Então, no curso, a gente discutiu, leu o projeto, leu outros documentos, aí eu falei, vamos escrever uma carta para a Câmara dos Deputados, a várias mãos, a 8 mil mãos, né, para 4 mil mãos, em forma de wiki. Só que, aí eu consegui controlar. Eu falei, ó, só escreva se você tiver contribuição. Senão vai lendo o que as pessoas estão escrevendo no wiki. Vai acompanhando, vai percebendo a gênese da carta. Mas só se você tiver contribuição como dúvida, como comentário, o wiki permite o recurso do comentário. Então a pessoa não precisa editar o documento que está sendo feito. Ela pode editar como comentário, como pergunta. Agora, se você tem realmente uma contribuição, coloque. Nós conseguimos, no final, obviamente que eu, como professor, tive que editar o documento, mas nós conseguimos ter várias ideias na carta e redigir um documento que a gente viu. Então, assim, o wiki, não adianta fazer o wiki assim, ó, toma um wiki aí sobre educação à distância, está aberto, escreve o que você quiser. Aí não sai nada, né? Os alunos ficam perdidos, né? O wiki tem que ser uma atividade muito bem pensada. Quando ela é pensada, ela acaba funcionando, tá? Bom, muda ou foi? Alguém tem alguma questão? Porque, na verdade, ninguém fez questão enquanto isso, né? Pessoal, desculpa qual está sendo. Fala. Ia passar para ele. Ah, tá. Obrigado. Quando você falou no início sobre o crescimento da educação à distância, mostrando aqueles dados, e que é uma tendência no Brasil até que o número de inscritos em educação à distância ultrapasse o número de inscritos em ensino superior, né? Eu queria saber se isso é uma tendência observada em países em desenvolvimento, ou se é algo que pode ser verificado também naqueles países onde a educação já é mais assentada. Vários países. Veja, o problema é o seguinte, alguns países têm uma história de educação à distância e outros não têm. Por exemplo, Estados Unidos é um país em que a educação à distância é muito desenvolvida. Inclusive, os países de língua inglesa, não sei se todos sabem, países de língua inglesa têm uma tradição de educação à distância no ensino médio e até fundamental muito grande. Né? Por quê? Tem uma origem lá na ideia do... Quer dizer, a pessoa é da família Mormon e ele não quer que o filho vá para a escola. Então, você tem o movimento do homeschooling, que a gente fala, educar as crianças em casa. É impressionante o que tem de... Se você quer educar o seu filho em casa nos Estados Unidos, você tem uma série de ofertas de empresas que oferecem conteúdo, oferecem ambientes para você fazer uma interação, para não ficar uma coisa muito individualizada, né? Nós, por exemplo, no Brasil não temos isso. Nós temos um caso que o professor Lito da ABED acompanhava muito, eu não sei se vocês acompanharam, eu até me aproximei dos pais deles, agora não falo faz tempo, eram 2 meninos de Minas Gerais. Não sei quem lembra dessa história. 2 meninos de Minas Gerais que a família, o pai dele chamava Kleber, os filhos não lembram. Ele decidiu educar os filhos em casa. Ensino fundamental, né, em médio. Aí o que aconteceu? Ele foi processado por abandono. Porque pela legislação brasileira o aluno tem que estar na escola, né? E ele se defendeu, até onde eu acompanhei, ele se defendeu, ele falava assim, ó, se uma hora eu perder, eu mudo com meus filhos para o Paraguai, que pode, eu mudo para algum lugar e vou lá. Mas eu vou estudar. Ele defendeu dizendo que a escola onde ele tinha era ruim, e aí os meninos fizeram prova, aquelas provas, né, da idade deles, e eles iam bem nas provas. Os meninos também defenderam. Falavam assim, eu não fico sozinho, porque eu estudo, eu aproveito um pouco o meu tempo, depois eu vou no clube e faço outras atividades, né, então... Aqui nós não temos essa tradição, né? Mas a educação à distância no ensino médio pegou um pouco no EJA no Brasil. No ensino médio mesmo, em São Paulo, foi acho que o primeiro estado que já há vários anos saiu lá uma portaria que você podia ter 20% à distância, e teve um congresso de pedagogia depois, o ENDIP, acho que não, o ENDIP ou foi o congresso da Associação de Pedagogia aqui. No final, logo depois que tinha essa coisa, fizeram uma carta contra, que era um absurdo, que não sei o quê. Então, nós não temos essa tradição, né? Os países de língua inglesa têm. Então, no ensino superior, tem demais. Quer dizer, o aluno entra no ensino superior já tendo tido uma experiência de educação à distância, mesmo presencial, muito forte. E é engraçado porque, fala, seria bom um microfone, né, para o pessoal da transmissão ouvir, né? Ok, professor. Bom dia.
quando o senhor fala desse princípio, desta educação feita em casa, o senhor não sente uma ameaça do individualismo prevalecer em detrimento da sociabilidade? Porque a escola ela tem um objetivo maior, tirar o egoísmo. E aí este cidadão ficar na sua casa, no seu quartinho lá trancado, essa seja uma ameaça para a sociedade. Essa é uma das... Eu vou voltar para não esquecer a pergunta do Fábio. Não, vamos completar depois a resposta, né? Mas é muito interessante. Sabe que uma vez eu fiz? Eu estava dando um curso de formação de uma escola em Campinas, chama Progresso. Não sei se alguém conhece. Lá em Campinas é uma escola centenária. E eles decidiram ofertar um curso de pós-graduação lato sensu gratuito, porque ela era associada com uma universidade também, São Leopoldo Mandica, uma universidade muito bem avaliada. Então a instituição ofereceu um curso de pós-graduação lato sensu gratuito para os professores, eram 100 professores, vamos dizer assim, de pedagogia. E uma das disciplinas era a tecnologia, é o que nós estamos conversando. E aí nós entramos nessa discussão, e essa é uma das críticas, claro, poxa, a escola é justamente para socializar. Aí nós fizemos o seguinte, nós pusemos o pai dos meninos numa webconferência na sala junto com 100 professores. Deu uma briga lá, inclusive, uma hora. Porque uma das questões de fazer é, o seu filho fica sozinho. E ele estava meio bravo, ele era processado, né? Acho que se sentia meio acuado. E o que ele se defendia era dizer que não, dizia que ele gastava menos tempo para estudar e esse outro tempo ele escolhia a socialização dele. Ele saía com os amigos que ele queria. Mas aí dizia, mas a escola justamente é você aprender a conviver com pessoas que você de repente não gostaria, porque no seu trabalho vai ser assim também. Você não vai escolher também o trabalho com as pessoas ideais, né? Diferente, né? Então um pouco da função, né, da escola é esse tipo de coisa, seja presencial, seja à distância, né? Mas é uma ótima discussão. Agora então, voltando para a pergunta dele. Então, alguns países que têm essa tradição têm uma educação à distância muito desenvolvida. Outros países, por exemplo, você pega a França, que é um país muito tradicional, o ensino muito livresco, livrarias francesas, né, livro francês, então você tem uma resistência maior. Tá? Não há uma tendência, inclusive há uma resistência muito grande. A gente continua tendo resistência à educação à distância no Brasil, né? Porque aqui nós estamos num fórum diferenciado. Se você vai num evento presencial, não sei quem tem acompanhado o problema da enfermagem, o Conselho de Enfermagem tem lutado contra a educação à distância de enfermeiros. Só que nenhum curso oferece enfermagem 100% à distância no Brasil. O que oferece é cursos que algumas disciplinas são à distância e outras atividades o aluno faz presencial. Ninguém imagina isso, a consciência vai formar um enfermeiro totalmente à distância. A gente até defende isso, mas não é o que acontece. Mas o COFEM tem sido contra totalmente. Quando você vai conversar com as pessoas, quem coordena esse movimento, uma senhora de 70 anos, 80 anos, está trabalhando com enfermagem há muito tempo, ela tem uma resistência muito grande. Aí você tem uma série, independente da idade, né, tem uma resistência bem grande, né? Mas no Brasil avançou, né? Muitas pessoas criticam, vocês sabem disso, muitas pessoas dizem que é mercantilização, né? O que a gente está fazendo é contra, a educação tinha que ser presencial, tá? Mas a gente assiste no Brasil esse crescimento aí, né? Alguns países não. Alguns países têm uma resistência muito grande. Alguns países, o professor Lito da ABED gosta muito de trazer pessoas assim, acho que é o Paquistão, por exemplo, eles educam lá milhões de pessoas, você não consegue nem imaginar, por material impresso ainda. Quer dizer, tem países em que o material impresso porque a internet é ruim. No Brasil também é ruim, né? Tanto que vocês usam aqui na UEMA, né? Você já produziu material, vocês usam material impresso. Né? Tem cursos à distância que não tem material impresso nenhum. A pessoa oferece um curso e acessa a internet e acabou. Mas se a gente fizer isso em alguns lugares do Brasil, o aluno não vai acompanhar o curso porque a internet não funciona para ele, né? Então mas tem lugares, tem países em que o material impresso é o principal material pedagógico utilizado. Manda material impresso para as pessoas, eles estudam. Eu fui uma vez fiz uma apresentação formação lá para os tutores na Secretaria Estadual do Amazonas, e tinha algumas cidades que tinham alguns professores que participavam com os alunos para assistir, que a cidade não tinha energia, mas tinha um gerador. Então eles ligavam o gerador para ter a transmissão da aula, não a minha apenas, mas o processo deles todo. Quando terminava a aula, desligavam o gerador da cidade. Não faz muito tempo isso, né? Você pegar situações, aquele que vai de balsa, então, tem alguns lugares que por questões de infraestrutura ou questões culturais não existe essa tendência, né? Não é em todo lugar, é bom você perguntar isso, né?
Bom, eu queria passar para o outro aqui, mas de novo eu estou com dificuldade. Vou pedir ajuda para o meu auxiliar, que então a gente não vai perdendo aqui. Eu não sei se é a minha impressão digital, que já está meio... Então, falamos do Moodle, né? Eu queria falar agora... Isso, eu queria falar das redes sociais. Ótimo, vamos ver se dá. O que eu vou chamar de redes sociais, a gente consegue passar daí, não? Se eu pedir para vocês mudando? Posso pedir para vocês mudando? Tá. Então, vamos lá, pode ter eu queria falar de redes sociais aqui, podemos ir para o próximo. Eu acho, não, desculpa, já tinha passado, foram muito rápidos, pode voltar. O que eu estou chamando de redes sociais aqui? Aquilo que vai possibilitar, eu vou chamar o que nós fazemos no Moodle de uma aprendizagem formal. A pessoa vai estudar na UEMA, eu desenvolvi uns materiais de filosofia, por exemplo, aí para a UEMA, né? Que alguns professores vieram falar comigo que conheciam. Então, ele se matriculou num curso de filosofia à distância. O que ele fizer dentro do Moodle está dentro da aprendizagem formal dele. Agora, é óbvio que ele não vai aprender hoje em dia filosofia apenas fazer o curso. Não, ele vai entrar na internet, ele vai assistir um vídeo por conta própria, ele vai comprar livros, ele vai ler materiais na internet. Então, o que esses ambientes fora do Moodle começaram a contribuir é com uma aprendizagem que não é necessariamente aquela que a instituição oferece, mas é que o aluno, por conta própria, vai lá seguindo, tá? Então, podemos passar? Vai ser melhor, assim. Esse é um dos símbolos do Blackboard, que é não sei quem de vocês conhece, que é o ambiente que a gente usa lá. Reparem que é uma lousa, né? Blackboard é uma lousa, né? A origem do ambiente é uma lousa, então está bem dentro da aprendizagem formal, né? Eu quero ter uma mente. As redes sociais, nós vamos passar por algumas aqui, são outras coisas. Então, podemos ir seguinte? Ficou melhor agora. Pode passar? Eu estou chamando isso aqui de rede social, tudo isso aqui, ó. Quer dizer, desde blog, o Facebook, a gente imediatamente associa, mas eu estou chamando de rede social, YouTube, tudo que você tem algum perfil, você se comunica com as pessoas. Tá? Então, quer dizer, saindo do ambiente virtual de aprendizagem, a gente tem uma quantidade de redes aí impressionantes. Podemos ir para o próximo? Então, o que a gente passou a ter, isso é um dos temas que eu mais vinha estudando bastante, algumas pessoas que defendem lá, que é o Moodle, o Blackboard, o Desire to Learn, que é um outro ambiente. A gente tem um pessoal trabalhando no Brasil com Canvas, quem já ouviu falar, o Canvas é muito interessante, mas nós temos outras situações também. Eu fui conhecer a Uninter, que é uma instituição em Curitiba, anteontem eu estava lá, e eles têm um ambiente próprio. Eles usam lá só eles, desenvolveram lá. Tal. Tem outros que usam web aula. Então, o número de ambientes é grande. Esses 3, talvez 4 de ambientes formais, né? Ambientes de aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem formais são muitos. Agora, tem pessoas que começaram a defender o seguinte, olha, essas redes sociais servem para a gente tanto ou melhor do que os ambientes virtuais de aprendizagem. Quer dizer, tem gente que diz assim, logo mais não vai mais fazer sentido você usar ambiente virtual de aprendizagem, porque você tem redes que são muito poderosas e nós temos gente usando as redes oficialmente. Podemos passar o próximo, por favor? Eu vou mostrar aqui, um exemplo, olha, um trabalho, eu selecionei 2 ou 3, um trabalho que comparou o uso do Facebook com o WebCT, que era um ambiente que depois foi comprado pelo Blackboard. Então, hoje faz parte, hoje é Blackboard, ele existia separado. Então, era um curso de química, e o professor, então as pessoas começaram a fazer o seguinte, vou usar o ambiente oficial e vou usar uma rede social, e eu quero medir como é que os alunos reagem nos 2 casos. Muita coisa publicada, já é interessante. Então, nesse caso, olha, o número de posts dos alunos no grupo do Facebook foi 400% maior do que no fórum do WebCT. É natural que você espere, né? Se eu tiver um grupo no Facebook, tiver um grupo no Moodle, talvez os alunos vão preferir usar o do Facebook. Eles já estão lá, já sabem usar, já gostam, né? A discussão no WebCT terminou, porque uma hora terminou o curso e ninguém mais entrou lá. A discussão no grupo do Facebook continuou. O curso continuou, os alunos continuaram. Uma disciplina no curso superior de Química, nos Estados Unidos, não é no Brasil. Tem a referência depois. Podemos ver o próximo, tem mais 2 que eu selecionei aqui. Aqui o Facebook e o Blackboard, um curso de farmácia. 26% dos alunos comentaram na página do Facebook, 24% curtiram, enquanto só 11% postaram no Blackboard. As diferenças são muito grandes, né? 39% dos alunos falaram que nunca tinha entrado no Blackboard. E quase todos seguiram a página do Facebook. Então, vejam que a diferença é impressionante, né? 2012, vejo que os trabalhos não são muito antigos, né? Mais um, acho que tem mais um aí, por favor.
Grupos no Facebook, alunos de pedagogia. Aí agora só que tem um ponto negativo. Não adianta falar, rede social, tudo bonito, né? Vamos abandonar os ambientes. Não, mas tem os comentários negativos. Quais são os comentários? Olha, dificuldade para quem trabalha, quem usa o Facebook, sabe que você cria um grupo, uma página, quem põe um comentário no negócio que está lá embaixo vai subindo. Então isso gera uma interatividade legal. Só que para você achar as coisas fica difícil. Eu quero achar aquele comentário lá, fica difícil. Então os alunos reclamavam isso, por exemplo, achar os materiais antigos. Orientação e sobrecarga de trabalho mental. Quer dizer, vai ficando uma certa confusão, né? Que por uma rede social de comunicação com os amigos pode funcionar bem. De repente, para o estudo, os alunos às vezes reclamam. Então, eu fiz uma pesquisa, então, outra coisa, privacidade, né? Eu sei que quem está tendo um curso no Moodle da UEMA, supostamente está protegido, né? Porque a UEMA tem aí um grupo de segurança, os dados protegidos. Eu não sei o que acontece com meus dados no Facebook, né? Amanhã a empresa termina, né? Não sei se eles vão usar meus dados para outra coisa. A gente normalmente não lê os contratos, mas a gente está cedendo uma série de coisas para a gente participar. Então, para uma instituição, às vezes é um problema ela usar uma rede sobre a qual ela não tem muito domínio, né? Eu fiz um trabalho uma vez com meus alunos, eu dava uma disciplina presencial de informática para os alunos de engenharia no primeiro semestre. E aí eu usava o Blackboard e usava o Facebook. E aquela coisa, todo mundo, eu falava, eu estou propondo uma discussão, vocês podem ir lá no fórum do Blackboard ou do Facebook. Todo mundo ia no Facebook. Né? O movimento do Facebook era impressionantemente maior de posts, né, do que como nós vimos aí, do que do Blackboard. Aí eu falei assim, não, eu quero fazer isso aqui cientificamente. Escrevi um artigo, mandei, depois foi publicado com um capítulo de um livro em inglês, tal, na época, estava começando os trabalhos do Facebook, eu falei, pedi lá para a faculdade para eu dar várias disciplinas, consegui um número grande de alunos e peguei os alunos desde o início, medi lá o interesse deles, quanto eles usavam a rede social, perfil de aprendizagem, e fui dando curso paralelo, mesma coisa, todo mundo no Facebook, no final fiz um questionário. Tinham duas perguntas interessantes. Uma era, você achou que o Facebook foi um ambiente qual você dá uma nota para o Facebook e para o Blackboard como ambiente de aprendizagem? Você achou? Vocês acham o quê? Que a nota foi como, assim? Facebook lá em cima, Blackboard lá embaixo, é isso? Eu diria pela coisa. A nota quase igual. Uma coisa está errada, né? Todo mundo. Aí, você prefere usar o Facebook ou o Blackboard para aprender? Ou os dois. 80% dos alunos, os dois. Aí você vai para a pergunta aberta, explique por quê. Aí os alunos explicavam, e com uma consciência, aluno de engenharia do primeiro semestre, quer dizer, não é aluno de EAD, presencial, né? Uma consciência que muitos alunos disseram a mesma coisa. Olha, quando eu quero saber comentário do professor, quero conversar com meus colegas, eu vou no Facebook. Quando eu quero estudar, eu vou no Blackboard. Por quê? Porque não tem ninguém me mandando mensagem, me perturbando, e porque os conteúdos estão bem estruturados. E aí eu vou lá e estudo no negócio. Então, os alunos demonstraram uma capacidade de saber utilizar um ou outro ambiente de uma maneira incrível, né? Então, muita gente tem procurado fazer isso. Quer dizer, como que eu posso usar um ambiente oficial, né, como o Moodle, por exemplo, e incorporar algumas atividades de redes sociais, né? Vamos passar aqui a gente já está com bastante tempo aí, vamos, por favor. Então, outra coisa, dispositivos móveis, né, o Moodle está caminhando para melhorar, né? Ele tinha muito problema, né, no mobile dele, mas nós recebemos em São Paulo, aí, ano passado, ano retrasado, a visita do criador do Moodle lá, que apareceu lá no Moodle Multi, ele já veio 2 vezes para o Brasil, aí, que é um australiano, e ele mostrou os trabalhos que eles têm feito aí, que eles esperam ter um Moodle mobile muito bom aí, né? Que muita gente reclamava que não conseguia acessar. Mas é uma tendência dos alunos acessarem as coisas pelo mobile. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que acertar isso, né? Para que funcione bem. Pode passar, por favor? Pode passar? Isso aí, então, aprendizagem em todos os momentos. Pode passar? Desculpa para a gente ganhar tempo aí. Pode passar também? Pode ir para o próximo. Isso. Pode ir para o próximo? Vamos para... Então vamos lá. O que eu chamo de rede social? Twitter. A gente chama de rede social. Teve muitos trabalhos interessantes com o Twitter. Quando começou 140 caracteres, todo mundo, mas 140 caracteres é contra a educação, né? A gente trabalha com textos grandes. Tá? Aí criaram, pode ir para o próximo, não sei quem acompanhou, criaram o seguinte aí, criaram um anti-Twitter, que era o Woofer.
era um gatinho que ia lá e comia o passarinho do Twitter, né? Essa era a imagem do... Não sei se alguém acompanhou assim. Só que você só podia escrever, assim, o mínimo era 1.400 caracteres. Era o oposto do Twitter. Você só podia pôr um post, só que morreu. Ninguém ouviu falar. Alguém tinha ouvido falar dele aí, né? Criaram na época, lá foi uma resistência meio acadêmica, desapareceu. O Twitter está aí até hoje, né? A gente foi incorporando, né? Dá para usar de alguma maneira, enfim. Próximo, vamos lá. Antes disso, deixa eu perguntar aqui. Qual é quem sabe dizer quais são as 3 redes sociais que os jovens usam mais hoje em dia? Quem me fala? Instagram já está aí, então já ficou fácil. WhatsApp e... Alguém falou Face, mas qual outra aí? Snapchat. Então vamos lá. Instagram, Snapchat e WhatsApp. Os jovens não usam, os jovens estão deixando de usar o Facebook. É claro que culturalmente pode mudar de estado para estado, mas se vocês forem acompanhando de perto, Facebook é uma coisa nossa. O cara usa o Facebook ainda, mas não é mais a rede social. Essas 3 são. Tem uma rede, eu acompanho, porque eu fico de olho, isso aqui é muito importante a gente saber, né? Tem uma rede que agora, pelo menos em São Paulo, lá já está viral. Alguém sabe, uma rede que tem muita gente usando agora aí? Ninguém já ouviu falar aí, não? Além dessas que nós falamos, essa eu vou falar aí. Chama House Party, alguém já ouviu falar? Dá uma olhada, dá uma pesquisada aí. House Party a princípio eu também não usei muito, então não dá para saber o que tem de diferente. Que parece ser um chat, como do Messenger, tá, mas agora virou, não usa mais Snap, a gente agora só fala no House Party. Isso muito provavelmente vai ser uma rede que vai tomar. Mas então, uma delas é o Instagram. Qual é o desafio do Instagram? É uma rede de imagens, né? Então a pedagogia da imagem. Nós estamos acostumados com a pedagogia do texto. Manda um aluno ler um monte de texto, manda ele escrever um texto. Você tem que trabalhar agora com a imagem. Esse é o desafio de usar uma rede. Você não vai usar o Instagram para escrever um artigo, né? Porque não é... Já tem trabalhos, eu não pus aqui, mas eu ponho os links agora. Já tem trabalhos muito legais mostrando como usar o Instagram. Pode passar para o próximo, por favor? Então o Instagram é um deles. O WhatsApp, vocês falaram hoje, nós temos um exemplo. Quer ver? Passa o próximo. Nós temos um exemplo de um trabalho de WhatsApp. Da mesma maneira que a gente viu com o Facebook, esse pesquisador pegou um grupo de WhatsApp, o Blackboard, e recriou as atividades do Blackboard no WhatsApp. Ah, pô, é impossível, né, João? Facebook ainda tudo bem, lá tem um grupo mais WhatsApp. Conclusão dos alunos, ó. Finzinho lá. A maioria dos alunos preferiu o WhatsApp como ambiente virtual de aprendizagem do que o Blackboard. Acesso livre, um monte de coisa, e aí tem umas críticas também. Então, a gente já tem trabalhos, é muito legal o trabalho sendo feito com essas redes, que parece um absurdo, né? Pode ser o próximo, por favor. E o próximo é o que ela falou lá, quem tinha falado? Ela disse o Snapchat, né? Quem tem Snapchat aqui, só para ter uma ideia? Muito legal. 2, ó. 2. É a rede que os alunos, nossos futuros alunos usam. Eu lembro que a minha conversão para a rede social, uma vez eu fui ver uma palestra, e o palestrante falou assim na época, quem tem Orkut aqui? Tipo, 3, 4 levantaram a mão. Eu falava na época, puta, Orkut, ele falou, ó, como é que você quer dar aula para uma criança, para um jovem, se você não sabe, nem sabe como funciona o ambiente que ele usa, virtual, né? O Snapchat, qual que é a característica do Snapchat? Quem sabe isso aí? Eu mando uma mensagem, né? O que acontece com a mensagem? Depois de um dia, desculpa, eu mando uma mensagem, aí eu defino quanto tempo eu quero que a pessoa veja a mensagem. Alguns segundos, né? E depois disso ela some. Né? Eu posso colocar na minha página lá, dá para burlar isso, mas essa é a regra, culturalmente, eu posso pôr venha para cá, ontem eu fiz no meu Instagram, porque o Instagram começou a usar isso do Snapchat, você pode agora, eu filmei, eu estava lá na ponta da praia, tava umas ondas bonitas, eu fiz um filminho lá, ontem à tarde, daqui a pouco ele desaparece, porque ele dura 24 horas, né? Qual que é o desafio para a gente? É a ideia do conhecimento que desaparece. É o oposto da nossa formação. A gente tem biblioteca para arquivar as coisas. Né? Eu passei aqui pela biblioteca. A gente guarda as coisas do mundo, guarda o negócio. Essa geração que vai chegando é uma geração que as coisas vão e desaparecem. Como é que nós vamos lidar com esse pessoal? Né? Se a gente puser ali no mundo, ó, tá lá o material, tá lá, não sei o que, a gente ele está tendo uma criação cultural diferente, uma criação das coisas evanescentes, né? Eu não estou defendendo isso pedagogicamente, mas estou dizendo que assim, nós temos que entender, né, para lidar com a coisa. Teve uma escola que eu estava fazendo uma consultoria e o professor falou assim,
Ele me contou essa história. Ele falou, eu mandava todo mundo, eu comecei a dar liberdade para os alunos fotografarem ou anotarem as coisas da lousa. E todo mundo fotografava, né? Eles usavam, acho que usavam um iPad, a escola dava iPad lá, então os alunos... Aí um dia ele falou assim, deixa eu ver se esse pessoal sabe o que está fazendo. Aí ele chegou, reuniu o pessoal e falou, vocês estão fotografando, cadê as imagens? A maioria não sabia achar as imagens. Eu tinha perdido. Aí ele falou, mas se vocês fotografam e não sabem, se você manda escolher, a gente fotografa. A gente não está nem aí o que a gente está fotografando. Quando for estudar, a gente dá uma olhada em alguma coisa e faz parte dessa questão cultural. Uma das coisas que menos funcionou até agora, talvez alguém tenha uma experiência diferente, é a editora que foi criando livro digital e foi criando meio que uns cursos ao redor do livro. E aí a escola compra, dá o livro, dá não sei o quê, nenhum aluno entra. Está sendo uma guerra, nenhum aluno vai no ambiente digital, porque ele vai nas redes sociais. Ele vai em tudo isso aí, ele vai entrar no negócio porque tem que fazer um login, o pai tem que fazer outro login, aí tem que não sei o quê, está fora aí as coisas estão lá paradas, né, sem interação. Então, é um desafio a gente trabalhar com essas redes, né? Podemos passar? Está muito sim. Aí aplicativos pode ir. E outra coisa, né, quer dizer, isso eu acho bem, eu tenho sempre... A gente falava de redes sociais, mas na verdade, se vocês pensarem bem, essas três que vocês citaram aí, quer dizer, o WhatsApp, o Instagram e o Snapchat, elas não nasceram como redes sociais para computador, elas nasceram como aplicativos para dispositivos móveis. Elas têm uma diferença já em relação ao Facebook, tem um Messenger, foi desenvolvendo, mas originalmente nasceram. Então, a tendência não é nem mais uma rede social, a tendência são aplicativos que estão, por isso que eu falei, o Moodle Mobile ele tem que conseguir. O Blackboard Mobile é muito difícil de usar, a gente usava lá. Quase não funciona no mobile. Se não funcionar, está fora dessa cultura. Quer dizer, o jovem está esperando alguma coisa que funcione quando ele está pegando o ônibus, está não sei o que ele entre no celular dele e ele possa fazer as atividades. Né? Tem que ter todo um desafio de design instrucional, né? Não é a mesma coisa criar um material para pôr no PC, lá no coisa, e criar um material para o aluno acessar. Né? Desde o tamanho da imagem, do texto, a fonte, né? São Paulo, pelo menos que acompanha os jornais, as revistas que tinha uma equipe que fazia o material inicialmente do site e do mobile, chegou uma hora que separaram, né? Você tem um material feito para o site e você tem um grupo que desenvolve material para mobile porque ele acaba sendo diferente, né? Próximo, dá para mudar aqui? Vamos caminhando para o final. E games eu vou falar muito rapidamente, né? Porque games é uma coisa que eu venho pesquisando bastante, pode passar. Uma história interessante. Eu ia jogar esse... Alguém conhece esse jogo ou não? Fica uma dica, esse jogo da reforma ortográfica. Então, por exemplo, tem que ensinar a reforma ortográfica. Põe lá no Moodle um material, peço para o aluno assistir, peço para ele ver, pegar. Bom, manda ele jogar o jogo da reforma ortográfica. Usa isso num curso online, quer dizer, o game você não precisa nem sair do Moodle, né? Você põe o link dentro do Moodle, fala, joguem lá, façam alguma coisa fora do Moodle e voltem aqui para dizer, né? O jogo vai ter a pergunta, a pessoa vai responder, né? Interessante. Próximo. Esse aqui é uma pena que a gente não vai jogar, mas deixa eu falar rapidamente. É o seguinte, alguém conhece esse jogo? Isso aqui é viciante. Alguns de vocês eu sei que vão entrar. É o seguinte, o jogo do McDonald's. Ele tem 4 partes lá. Ele tem em cima um lugar onde você planta soja e cria o gado. Embaixo é a loja do McDonald's. Né? Do lado direito é a moça que faz o abate lá, coordena o abate das vacas lá para produzir o hambúrguer. E a última tela lá é a parte da administração, da gestão. Então, o que acontece? Você começa a criar o gado lá e plantar soja, só que uma hora a sua terra verde termina. Então, ou você tem que derrubar aquela área verde, isso aqui é feito por uma empresa italiana, eles chamam de floresta amazônica, essa área verde. Então, você tem que derrubar a floresta amazônica, ou você tem que subornar o prefeito para ele ceder terrenos que seriam da população para você criar o seu negócio lá. Tá? Quando você chega lá na hora do abate, você tem uma hora que você vai poder dar... tem uma hora que as vaquinhas vão ficar doentes, algumas. Então você teria que matar. Pode ser triste, mas você teria que matar. Só que se você quiser economizar, porque você começa o jogo com certo dinheiro. Se você for mal, você vai para falência, termina. Né? Então, se você não quiser, você não mata. Então você tem mais hambúrguer, só que o hambúrguer é feito com carne doente. Aí você pode dar outras coisas lá para as carnes. Na loja, você tem um desafio de gestão, porque não adianta você ficar criando as coisas e não tem ninguém na loja, não vende e você vai para falência. É um jogo que dá para usar em engenharia da produção, por exemplo, mas na loja tem uma hora que um dos funcionários vão ficar cansados e começam a cuspir nos sanduíches. Aí você pode fazer o seguinte, você pode
mandar ele embora, só que você tem um prejuízo trabalhista e vai perdendo dinheiro, né? Você pode mandar ele embora, você pode dar uma placa de melhor funcionário do mês, aí ele para de cuspir por um tempo lá. Você pode dar um aumento, você pode repreender, você tem 4 opções. Enfim, e na administração, vai começar, chega uma hora que algumas associações, por exemplo, nutricionistas, vai começar a fazer uma campanha contra a indústria do fast food. E você tem uma grana lá para subornar as associações de nutricionistas. Subornar já. Então, qual que é a ideia? Mas qual que é a ideia, veja, desse jogo? Você tem que ser politicamente incorreto. Não é feito pelo McDonald's, obviamente. Isso aqui é feito por uma empresa que só faz crítica social. É jogos só de crítica social. É muito legal, chama Mole Indústria. Tá lá na coisa. A ideia aqui é o seguinte, se eu tivesse que escrever um texto, eu quero falar que a indústria de fast food faz mal para a saúde, né? Pegar um texto para os alunos lerem, né? Fazer um fórum no Moodle, uma discussão. Agora, se eu puser o aluno dentro de um game, esse poder da imersão dentro de um game, obrigando com que ele seja politicamente incorreto e tal, e depois eu fizer uma discussão sobre isso, eu tenho um impacto muito maior do ponto de vista de aprendizagem. Eu consigo mobilizar muito mais a discussão, né? Então, isso faz parte dos tipos de games persuasivos. Tentem depois jogar, ele fica aberto na internet, é livre. Ele dá uma viciada até, porque tirando a coisa do politicamente incorreto, chega uma hora que você quer manter durante bastante tempo lá o jogo, né? Funcionando, e você tem lá você vai tendo balanço, e você está tendo lucro, tendo prejuízo naquela parte lá da gestão, tá? Próximo, por favor. Tá, então, eu passei muito rapidamente por games, mas assim, games é uma tendência que já se consolidou, né? Nós temos games especificamente para IAD, temos games educacionais para áreas gerais, temos games que não são educacionais, como esse último aqui, mas que você pode acabar incorporando no seu trabalho, tá? Isso dá uma dinamização na atividade, né? Sair um pouquinho daquela coisa de fórum, de tudo certinho. Eu estou chamando a atenção aqui para o seguinte, olha, você pode dar um curso no Moodle e não precisa nem usar uma rede social paralela, mas algumas atividades podem acontecer fora do Moodle. Você pode convidar o aluno para fazer uma atividade fora e depois voltar e continuar a conversa lá, que é essa a ideia, né? E agora algumas leituras pode passar. Pode ir para o próximo, por favor, para a gente caminhar para o final e ver algumas perguntas aqui. Alguns cursos que a gente vai ter, né? A ABED oferece vou deixar os links para vocês, né? A ABED oferece uma jornada virtual que vai ser em junho, que é totalmente gratuita, tá? Qualquer um pode oferecer, pode propor um trabalho. Então, quer dizer, os tutores, vocês como alunos, tal. A ideia é assim, a ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, ela não oferece um ambiente para você fazer a sua atividade. Você deve propor um ambiente. Então, quero usar um blog, quero usar o Moodle da UEMA, quero usar um outro negócio. Ok, você propõe sua atividade e aí o curso dá um certificado, o curso é totalmente aberto, é descentralizado, entendeu? Então, a UEMA vai coordenar uma coisa, o outro vai coordenar outra, tá? Um evento muito legal, acontece em junho, dura umas 2 semanas, tá? Eu acho uma coisa. E o outro que eu queria chamar a atenção é o SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de Jogos, que esse ano vai ser na PUC do Paraná, de 1 a 11 coisas. Por que ele é interessante? Porque ele é um evento da área de computação, mas que hoje os trabalhos de educação superam os de computação, já há alguns anos, assim. Você tem mais trabalhos de games de educação do que de computação. Então, se você quer saber um pouco o que está acontecendo, algumas coisas interessantes, você vai no SB Games, você vai acompanhar só o que está sendo feito de games de educação. É uma dica muito interessante, tá? É um evento muito barato, assim, a entrada costuma ser barata, tem um problema de se deslocar, é claro, mas vale muito a pena aqui, né? Podemos passar? Próximo aí eu destaco. E esse aqui é um evento que vai ser em maio agora, em Salvador, coordenado lá na UNEB pela professora Aline Alves. É um evento menor, costuma ser 200, 300 pessoas. O SB Games tem 1.000, 1.500 pessoas, mas só sobre jogos em educação. Você tem gente fazendo jogo de alfabetização, que fez lá um jogo sozinho no interior do estado, vai apresentar seu trabalho, tem grupos fazendo de pesquisa, apresentando. É um evento muito legal, eu gosto bastante também. Um evento muito barato a inscrição e tem trabalhos para enviar ou para assistir, né? Vale muito a pena. E o próximo, eu acho que eu mostro o congresso da ABED, que eu sei que a Ilka, podemos passar o próximo aí, que eu sei que a Ilka participa muito, acho que outras pessoas também, que é o congresso da ABED, que esse ano vai ser em Foz do Iguaçu, para vocês, é o oposto aí do país, né? Mas eu queria chamar a atenção, que é o evento que reúne as pessoas da área de AD, né? 1.500 pessoas. O congresso da ABED é muito caro, né? Ao contrário dos outros aí, as pessoas reclamam às vezes do preço, mas você sempre tem possibilidades de
inscrição com os expositores, ou tem sempre possibilidade de inscrições com custo menor aí, ou sem custo, né? Que é focado esse ano em metodologias ativas e tecnologias, né? Podemos passar? Eu acho que termina aqui, deixa eu ver se... Pode passar, porque eu queria só dizer que pediram para eu trazer alguns livros meus aí para autografar, mas não... Era um monte de coisa, então eu só queria chamar a atenção que a gente tem lá na empresa do Artesanato Educacional, o link vai estar para vocês lá, livros que vão com autógrafo, com frete incluído para qualquer lugar do Brasil. Então eu não trouxe aqui, mas se alguém quiser alguma coisa, não apenas livros meus, mas eu até mostrei alguns, se a gente puder passar agora os dois seguintes. Eu selecionei 2 aqui para mostrar. O de redes sociais, que esse é meu, esse é um livro meu que eu já escrevi há algum tempinho, então pode passar o próximo, e esse próximo é um livro, também pode passar esse, pode passar o próximo também, queria só mostrar o último aí. Esse foi o livro que nós traduzimos o ano passado pela ABED, o Congresso da ABED sempre está dando um livro, né? E é um livro sobre o uso de tecnologia no presencial e à distância, de um canadense que é o Tony Bates, que é uma referência aí e tal. E um livro que ficou muito legal aí, trabalha várias questões que a gente tratou aqui, né? Acho que termina, pode ir acho que vai ter pode ir pro próximo aí, acho que vai ter os meus dados aí. Pode ir pro próximo slide, acho que a gente tem... e as associações, a ABED, e eu queria chamar a atenção para uma outra associação que tem no Rio de Janeiro, que é a ABT, Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, que ela é uma associação que durante muito tempo teve problemas aí e tal, e agora está de alguma maneira ressurgindo, tá? Então é uma associação legal de ficar ligado aí para saber o que está acontecendo. Aí pode ir para o próximo, que deve ter os meus dados lá, Então o slide share de novo lá, tá? Tem o meu Face, essas coisas que eu uso bastante aí, e-mail e tal, mas o slide share onde eu vou pôr depois o slide atualizado, enfim, com algumas mudanças aí, tá? Obrigado. Acho que umas perguntinhas aí, né? Tem tempo ainda? Não. Obrigado. Bom, então, alguém tem alguma pergunta aí para fazer para o professor? Né? Aí tinha as perguntas de fora, né, que a gente não acompanhou, vamos né? Ver se abre aqui se estiver daqui também, a gente vê se tem alguma... As perguntas. Então, o Fábio, mais alguém? Francinete, mais alguém? Então, a gente vai fazer logo as 2 perguntas, professor, que aí o senhor já responde. Tá bom. Tá? Fábio. Voltando quando você falou dos fóruns e dos envios dos trabalhos, a gente sabe que a internet ela potencializou o recurso do plágio, né? Eu queria saber, assim, na sua experiência, se você tem notado que essa estratégia desonesta, se ela tem se mantido constante, tem diminuído, e como lidar com ela? É um problema. Na presencial também, né? Porque é um problema, né? Eu acho que assim, vocês têm ferramentas anti-plágio, né? Eu não sei se vocês usam no Moodle. O Blackboard tem uma ferramenta dentro dele já, que é o Safe Assign. Todo o TCC, todo o trabalho, a gente passa pelo anti-plágio. É a primeira coisa. Porque, se passa pelo anti-plágio, deu uma... Não é exatamente o número, não, mas deu um negócio muito grande, a gente mostra para o aluno. E a gente mostra para o aluno e devolve assim, ó. Essa frase está copiada e está sem citação. Às vezes não é nem por má intenção. Né? Então, a gente passa... Então, a gente tem que usar as ferramentas, principalmente nesses trabalhos finais. Você corre o risco de aceitar um TCC copiado, né? Muito bem. Então, no começo eu resisti um pouquinho, falando, não, temos que confiar nos alunos, mas eu fui me convertendo, né? A gente tem que usar o antiplágio em EAD. Inclusive, no Blackboard, eu não sei no Moodle, porque eu não uso antiplágio no Moodle realmente, mas no Blackboard, quando o aluno submete a atividade, você já pode programar que ela já passa automaticamente pelo antiplágio. Então, no fundo, você já vê o resultado antes de avaliar. Se está 70%, 60%, você já... Ou você deixa o aluno colocar e ele vê o resultado para ele testar, né? Então, vamos lá. Agora, a outra questão é uma educação, né? Que é o que a gente faz sempre, né? Educação, porque muitas vezes a questão do plágio não é má intenção. Muitas vezes a questão do plágio é falta de conhecimento, não apenas de norma da ABNT, mas das normas de metodologia científica. Quer dizer, o que eu posso copiar, o que eu não posso, o que eu devo citar, o que eu não devo citar, como é que eu devo fazer citação indireta, indireta, são coisas que a gente meio que acha que o aluno já deve saber, mas se ele não tiver isso, não tiver um tempo para refletir sobre isso, ele não vai saber nunca, né? Até porque a prática nas redes sociais, a prática fora do ambiente
no informal é a parte de você pegar tudo de todo mundo e remixando, né? É uma briga entre o direito autoral e o que a gente faz fora, tanto que a gente fala que a legislação foi ficando desatualizada, né? Então, eu acho que além de a gente usar as ferramentas e tal, a gente tem que trabalhar sempre. Eu passei muito rapidamente lá, mas eu vou coordenar o MOOC. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar. O MOOC são a proposta de cursos para milhares de alunos, né? Eu vou coordenar um MOOC que vai começar agora, daqui uma 2 semanas, sobre metodologia científica. Gratuito. Assim, a gente vai passar, sei lá, 3, 4 meses conversando sobre tudo de metodologia científica. Dentre essas questões de plágio, como que eu devo preparar os textos, como eu devo usar citações, né? Então, só que tem que ser automático. Se o professor tiver que pegar cada trabalho de aluno e ficar indo na internet procurar, o tutor você não consegue, né? Você tem que ter uma ferramenta que pelo menos aponte alguma coisa estranha. Depois, se for o caso, você procura um pouco melhor, né? O que eu posso dizer é o seguinte, em Bimorumbi, onde eu dava aula durante 13 anos, até dezembro agora, a gente foi usando, era uma coisa cultural. Todos os alunos já sabiam que o trabalho deles iria passar pelo antiplágio, e todos os alunos já se preocupavam com isso desde o começo. Não é uma pedagogia muito informativa, mas é uma pedagogia ao contrário. Ela já sabe que vai ter uma avaliação, então todo mundo já existia uma consciência de que não podia copiar, porque ia ser pego. Então eu acho que tem que criar essa cultura, se possível, um documento que o aluno assine quando ele entra no curso à distância, que ele reconhece que ele não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, né? Listar as coisas que ele não deve fazer, para ele se comprometer também, não ser depois cobrado. Nós tivemos um caso de um grupo de TCC, numa instituição aí, que fez um trabalho sobre, acho que aquele filme Kill Bill, não sei se alguém já lembra que tinha 2 filmes, que era um filme que tinha as espadas lá e tal. E um grupo de TCC fez um trabalho muito bonito era um grupo de design lá, e convidaram um professor de fora, de São Paulo, para ir na banca. E aí, quando foram buscar esse professor na banca no dia anterior, ele estava de cara meio carrancudo, assim, né? Aí o professor, quem foi buscar foi o professor mesmo, o orientador, ou sei lá. Aí começou a conversar. Ele falou, então vou contar o seguinte, esses alunos pegaram um trabalho meu aí, publicado em outra língua, e traduziram. O trabalho deles é uma tradução do meu trabalho. Então, tá todo mundo feliz que aquele trabalho tinha sido bom, bonito, né? Mas aí teve a banca, foi na banca, chegou lá, aí falou. Acusou os alunos de plágio, etc. O pai de um dos meninos era advogado, né? Ele acabou processando o autor lá, que teria sido plagiado, por acusação. Então, o que eu quero dizer é tudo muito delicado, né? Assim, você acusar um aluno de tal plágio. Então, tem que ter uma norma bem pensada, que o aluno saiba que ele está responsável por fazer o que ele não pode fazer, e você também saiba como agir como professor, porque senão acaba virando um problema ao contrário, né? Mas é um problema, e na EAD mais ainda, né? Porque fica essa coisa de copiar, muito simples, né? Eu acho que tem que ter uma cultura que os alunos aceitem que não podem fazer isso, né? Que vão ser checados de alguma maneira, né? Tinha uma outra pergunta, é isso? Bom dia, professor João Matar. Aqui é Francinete Braga Santos, da turma H. Cadê? Tá aqui. Tá. Turma H. Eu gostaria de fazer um breve comentário e depois pedir o seu posicionamento em relação apontando algumas possibilidades de superação desses entraves. Na discussão com relação ao ambiente virtual, é quase impossível nós não fazermos um paralelo com a realidade presencial. E quando se trata da formação do professor, esse que vai ser o usuário em primeira instância, que vai favorecer a utilização das tecnologias pelos alunos, ou então abrir estratégias viáveis para que essa utilização seja possível no ambiente escolar ou no ambiente virtual, eu observo uma questão institucional. Por exemplo, nas escolas, quando tem os pontos de internet, Wi-Fi, eles são bloqueados aos alunos. Outra questão, eu recebi um e-mail de uma outra escola, onde eu poderia mandar os materiais que eu ia utilizar por um e-mail da turma. Então, eu automaticamente mandei os materiais que eu havia elaborado, fazendo links para serem utilizados na sala de aula. A sala é equipada com data show fixo,
mas no momento, em algumas salas, estavam faltando cabos. Sem internet. Cabos que viabilizassem a utilização. Então, como nós podemos, dentro dessa formação que é contínua e progressiva, no sentido da utilização da internet e dos seus recursos, vencer esses obstáculos que transcendem o papel meramente da docência, que é mais uma questão de gestão. Quando algumas pessoas deixam de compreender que o professor também é sujeito desse contexto de defasagem entre o que se vê na teoria e o que se pratica, de fato, né, nessa produção final. E aí que eu coloquei que um dos aspectos que pode ser o gargalo disso, essa portabilidade que é maior da parte do aluno, mas ela não é linkada com a ação do professor na sala de aula, imediata. Quer dizer, vamos ver um vídeo, vamos acessar uma página importante de uma pesquisa, que é a questão da metodologia, né? Se eu quero que meu aluno não plagie, eu tenho que fazer com que esse aluno saiba o que é plágio e como evitá-lo, como o senhor bem colocou. A questão da flexibilização das metodologias, que tem que sair do modelo tradicional para um modelo mais acessível, e que isso tudo resulte no ensino e numa aprendizagem real. Então, eu gostaria do seu comentário. Muito obrigada. Bom, eu vou, assim, como é que se diz? Eu vou ser muito breve, vou ter que ser muito breve, porque as suas perguntas são muito legais e tocam em vários pontos, né, da questão da formação. Eu vou tentar responder de alguma maneira, mas rapidamente, assim, né? Eu queria chamar, assim, acho que tem diferentes coisas que você tocou, assim. Uma, existe uma necessidade de, acho que você tocou de leve, mas é importante, eu tinha falado também, de você formar culturalmente os professores. Quando eu falei de redes sociais, tal, eu fiz há 2 anos, 2 ou 3 anos, eu não conhecia a Argentina, era envergonhado, porque eu moro em São Paulo, lá o avião é baratíssimo, né? Então eu fui para Buenos Aires, eu, minha esposa e meu filho mais novo. O mais velho joga futebol, eu vi a camisa dele logo, e ele estava jogando na época e não podia ir. Então fui eu, meu filho mais novo e a minha esposa, e o meu filho mais velho ficou aqui. Então nós criamos um grupo no WhatsApp, os dois torcem para o Santos. Nós fomos no campo do Boca Juniors, aí ele pôs escondido a camisa do Santos, tirou uma foto com ele na camisa do Santos no campo do Boca Juniors, cheio de medo lá, mas fomos compartilhando a viagem no WhatsApp, né? Foi muito legal. Tá bom, chegamos no avião, descemos, quando eu vou ligar meu celular e tal, o meu filho lá, o que ele chama, tinha saído do grupo. E um pouquinho depois o meu filho lá, mais novo, saiu do grupo. Bom, aconteceu, né? Eu fui conversar com os dois. O que foi? Falei, acabou a viagem, pô. Acabou a viagem. Eu tenho um grupo até hoje. Para mim, aquilo lá é uma coisa que eu quero guardar pro resto da vida. Tem as fotos, tem tudo. E para eles o grupo não existe mais. Quer dizer, então isso faz parte da formação cultural. Isso que eu falei, essa geração que está, né, não é a tecnologia em si, mas é como ele usa. Para eles aquilo lá é tudo meio fluido, né? Tudo meio flexível. Isso tem que fazer parte da formação. Não é só formação tecnológica, não adianta só saber usar a ferramenta, mas preparar para entender a cultura desses alunos que estão chegando. Isso muda sempre, porque essa geração nasceu usando dispositivo móvel, né? A próxima vai usar objetos de realidade virtual, coisa, e aí vai mudando sempre, né? A tecnologia cria comportamentos culturais. Isso é uma questão, né? A outra questão você levanta, assim, isso eu acho muito importante, que eu realmente não falei, você tem que ter curso de formação de tutores, você tem que ter curso de formação de professores, você tem que formar os gestores também. Porque senão, você vai formando o pessoal, e quando chega no gestor, ele não sabe o que a gente está fazendo, e ele bloqueia algumas coisas. Vou bloquear a internet, vou bloquear não sei o que. Não é simplesmente liberar a internet, tem que ser pensado, mas então, uma das coisas que as boas práticas de formação em tecnologia educacional incluem é a formação dos gestores, diretores, reitores, diretor de escola, porque às vezes essas pessoas estão fora dessa cultura. E aí a gente forma, os professores falam que quando chega lá, a escola tem uma proibição, tem coisas que não deixam funcionar.
A outra coisa que você falou é um problema de infraestrutura. Que aí, às vezes, não é a escola que não quer, mas é um problema de infraestrutura. Quer dizer, eu que viajo muito, assim, pelo Brasil, faço muita consultoria. Você vai em São Paulo, lá, escolas em São Paulo, tal, tá 3 meses sem internet na escola. Por quê? Porque, sei lá, quebrou o cabo, não arruma. No Rio de Janeiro que tem internet, imagina, você vai nas escolas lá, públicas, inclusive privadas, não funciona, tem internet no andar de baixo, no laboratório que é o de cima não pega. Aí o cara vai preparar a aula de física dele, quando ele chega lá não funciona, né? Então, mas aí, veja, isso eu acho que é muito importante. Dá para você fazer coisas muito legais, mesmo offline. Você pode baixar os vídeos, os games, por exemplo, um dos games que eu queria mostrar, do McDonald's, se eu tivesse baixado, tivesse no meu computador, eu tenho ele offline aqui. A gente consegue mostrar sem internet. Então, se você se prepara como professor para uma situação dessa, uma vez eu fui convidado também em Manaus, mas um outro grupo lá, então eu queria que você venha dar uma palestra para a formação de professores. O tema da formação é o seguinte: o que fazer sem internet na escola? Porque a internet não pega na maioria dos lugares, no Amazonas lá. E se você pega o Word, a gente estava falando essas coisas, né? Pega o Word, vai ensinar, por exemplo, a usar estilos no Word. Muito aluno não sabe. Muito professor não sabe, né? Bom, eu posso pôr o ABNT dentro do Word, aí eu já tenho lá um negócio, quando eu crio o link, ele já cria. É offline essas coisas, né? Dá para com um computador e um data show, o professor consegue fazer muitas coisas. Então você tem que preparar para aquele contexto, né? Você tem que preparar para um contexto de... Por isso que eu falei aqui, vocês usam material impresso, não é à toa, porque muito aluno não vai ter acesso, né? A internet que não funciona. Então é possível fazer uma formação, e aí foi um pouco a pergunta dele, nós vivemos no Brasil, né? Vocês estão aqui no norte, eu estou no sul, mas é claro, tem diferenças, sudeste, mas nós temos um problema geral no país, que é de infraestrutura, que é muito difícil uma escola, uma instituição se manter atualizada com as tecnologias, porque é software, é hardware, é muito caro, né? É muito difícil. Tanto que existe uma expressão em inglês que é Bring Your Own Device, BYOD, não sei quem já ouviu falar, que é o seguinte, e é originalmente em inglês, né? Nós chegamos numa situação em que os alunos vêm para a sala de aula, e acontece no Brasil e acontece nos Estados Unidos, com aparelhos mais atualizados que os laboratórios das escolas, e com a internet melhor que a da escola. Isso você vai no Rio de Janeiro, você vai nas escolas públicas, nas zonas pacificadas, fiz um trabalho lá já há alguns anos, os alunos vinham com os dispositivos deles eram mais ricos tecnologicamente que o da escola. Então, como agora aproveitar o próprio material que o aluno traz, tanto o hardware quanto o software que já está baixado, quanto o acesso à internet, porque aí é um desafio, que um tem iOS, o outro tem Android, o outro tem Windows Phone, isso aqui é um desafio pedagógico. Mas é uma situação que talvez não seja impossível a gente ficar se atualizando, a UEMA ficar se atualizando tecnologicamente. Surge, você compra, quem usa celular sabe, você compra um celular todo feliz, na semana seguinte sai outro, né? O seu já está desatualizado, é muito rápido, né? A instituição de ensino é difícil, então às vezes não é falta. Mesmo com o gestor envolvido, o professor envolvido, às vezes você tem um desafio de infraestrutura, e aí a gente tem que trabalhar, e isso é muito importante, né? Isso acho que é muito importante para vocês aqui em todo lugar. A gente tem que trabalhar com o contexto dos nossos alunos e na nossa instituição. Se eu tenho um aluno que tem problema de internet, não adianta eu insistir nas coisas da internet, eu tenho que trabalhar fora, dar um CD para ele baixar, um DVD fora, material impresso, né? Então não existe uma formação geral de uso de tecnologia. Isso é uma regra, parece uma besteira, né, maior, mas uma regra muito valiosa. Não dá para fazer um curso de tecnologia educacional geral. Porque a coisa mais frustrante, não sei quem de vocês já teve, é você ter um curso de formação, chegar na sua escola, você não pode fazer aquilo porque não funciona a internet, não funciona o software desatualizado, os alunos não sabem, você não consegue fazer. Você tem que começar todo o trabalho de consultoria que você vai fazer. Eu vou fazer um trabalho numa escola primeiro, vai lá e vê como é que é a escola. Passe um tempo conversando com os alunos, e aí você faz o seu projeto em função daquele público, né? Não tem muito jeito, a gente vive num país desigual, enfim, com muitos problemas, vocês sabem disso, né? Então não é só a boa formação, né? Tem muito contexto, análise do contexto, né? Todo design institucional começa com análise do contexto, dos alunos, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu ver o que tem, né? Como é que é, se o gestor sabe, se não sei, aí eu penso, né? Então, mas isso tem mudado, né? Eu não sei se vocês têm como, mas assim, aos poucos as pessoas vão, né? Até indiretamente, porque vão usando outros
outras coisas fora e vai mudando, né? Só para terminar, uma coisa que eu não falei, tá, e até me penitencio aqui deveria ter falado, é que é o seguinte, tudo que a gente falou aqui, e a sua pergunta também, você tem que pensar num professor, então, biônico, porque ele tem que ter 7 vidas e 48 horas para aprender tudo e fazer tudo que nós estamos fazendo. Nós temos uma limitação também, que é o professor, a energia física é dele, quer dizer, não dá a gente, vamos criar esse negócio aqui, todo mundo se atualiza. Atualiza quando? Sábado e domingo em casa? Domingo à noite que eu ia ficar com a minha família, faz as coisas, às vezes a gente erra por isso também, né? Eu vou esperar que os alunos mesmo, eles vão fazer tudo. Não, esse tempo de atualização é muito demorado, né? Não é um curso, não é uma palestra, vocês sabem isso, vocês estão fazendo, é um processo longo, né? Então, a gente tem que respeitar também, biologicamente, o professor que vai estar trabalhando lá, né? Ele não consegue ter uma sobrecarga cognitiva, aprender tecnologia, aprender novas pedagogias, aprender tudo, né? Eu sou da opinião que a gente tem que ir devagar, né? Tem que trabalhar com o grupo sempre devagar. Não dá para ser uma coisa abrupta, simplesmente, vai lá e resolve tudo e em um mês a gente mudou tudo. Não é, né? Tem a infraestrutura, tem a dificuldade da formação, é um desafio que... A educação à distância é um desafio. A educação presencial tem uma sala de aula, as pessoas mudam, né? Mas tem um negócio meio montado. A educação à distância não é assim, né? A tecnologia não é assim, ela muda de lugar para lugar, e aí é um desafio conseguir atender a tudo, né, a todos, né? E aí, eu não vi as perguntas aqui, né? Vocês viram alguma coisa aí? Tem aí algumas perguntas. Consegue resumir para mim aí? Uma é sobre a questão da reforma do ensino médio, se o senhor pode fazer algum comentário em relação à educação à distância. Eu acho, esse meu filho que joga bola, que eu comentei, ele foi para os Estados Unidos e fez o 3º ano dele na high school nos Estados Unidos. E agora ele está na universidade, conseguiu uma bolsa, ele joga futebol, lá conseguiu uma bolsa. Ele tinha, os Estados Unidos, então eu sei de viver. Os Estados Unidos tem um modelo muito próximo do modelo que é o modelo da reforma. O que acontece? Chega no ensino médio, o aluno tem muito poucas disciplinas optativas, aliás, obrigatórias. Aliás, na universidade também, né? O aluno entra na universidade, ele tem lá um grupo de disciplinas obrigatórias. Depois ele tem uma liberdade para escolher o currículo dele. Tá? Nos Estados Unidos é assim, o meu filho tinha que fazer matemática, química, sei lá, as coisas. Depois ele escolhia, ele foi fazer cinema, foi fazer educação, que as matérias que complementam, né? Então eu acho que originalmente tem uma boa intenção a reforma, porque a ideia é que você dê uma certa liberdade para os alunos. O ensino integral também é igual ao que é feito fora, aliás, não só nos Estados Unidos, em muitos lugares, né? Agora, o que eu vejo muita gente comentando é que no Brasil talvez não funcione, porque tem lugares que vão oferecer um ensino integral que não é bom, essa liberdade vai tirar dos alunos a formação. Então, eu acho que a reforma me parece ser interessante, pedagogicamente. Por tudo que eu li, eu achei interessante. Agora, talvez merecesse mais discussão mesmo. Foi feito muito rápido, né? E está sendo feito muito rápido. Mas me parece que tende a ser interessante. Agora, não é da educação à distância, né? A educação à distância já seria possível, como eu comentei, existe uma resistência cultural muito grande. Acho que a gente vai continuar usando durante muito tempo no ensino médio a educação à distância, muito pouco aí no ensino médio, né? Culturalmente nós não temos essa tradição, né? A outra pergunta, professor, em relação aos cursos que têm muita atividade prática, como lidar com essa questão? Tem que ter atividade de enfermagem, por exemplo. Ele tem que ter uma atividade no hospital. Eu lembro que no final dos anos 90, que eu estava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos, que eles estavam muito desenvolvidos, um pouco mais que a gente, em educação à distância, tinha curso de engenharia à distância. Eu falava, como, né? Ou mesmo na área médica. Mas como é que era? O aluno era obrigado a se vincular a um hospital ou a um laboratório. E ter um tutor naquele laboratório, naquele hospital, que ia ser pago, dentro da mensalidade que ele pagava, para acompanhar as atividades práticas dele. Ia mandar então é possível exercer atividade prática, né? Mas sempre a gente tem que ver o contexto. O que o COFEM diz, Conselho de Enfermagem, é o seguinte: legal, tudo bem. Aí você vai oferecer isso no interior vamos dizer aqui de vocês, talvez de São Luís, numa cidade em que o aluno não vai conseguir se vincular porque não tem um hospital. Aí ele vai ter que andar 200, 300, 400 quilômetros, então aí furou todo o esquema. Isso que começou a acontecer. O COFEM identificou que vários cursos eram oferecidos em lugares em que seria impossível o aluno ter essa atividade prática, porque não tem nem vaga no serviço público, ele não conseguiria fazer. Então, parece ser interessante também.
É possível fazer, mas tem que ser num lugar que o aluno possa... Também não adianta ter hospital na minha cidade, mas não tem lugar para eu trabalhar lá. Tem 200 pessoas fazendo enfermagem na cidade. Tem um hospital com 10 leitos. Legal, tenho, mas nos 200 não vai conseguir fazer o estágio lá, atividade. Não vai inventar atividade para todo mundo. Então, é um equilíbrio entre o que seja pedagogicamente viável, né, possível, e a situação do contexto, né, mas é possível fazer com atividade prática à distância, quer dizer, educação à distância não tem que ser toda dentro do Moodle, ou dentro do ambiente de aprendizagem. Eu mostrei aqui para vocês uns exemplos virtuais, mas ela pode ser também presencial mesmo. Eu tenho educação física, eu vou lá e tem atividades presenciais, tem que ter uma estrutura para alguém acompanhar o aluno, mas aquelas atividades ele não vai fazer no computador. É claro, mas ele está estudando à distância, do mesmo jeito. Essa questão tem sido muito levantada, porque a gente teve agora o vestibular, vamos ter a primeira turma aqui do curso de licenciatura em música. À distância. À distância. Vem o Daniel Mil conversar com vocês, que tem uma experiência. E aí, assim, o grande OE que está, e esses alunos vão aprender como, né? Então, toda essa estrutura, ela está sendo montada, ela está sendo vista, né? Para as questões de ordem prática também. Mas tem exemplos, o Daniel Mil lá na Federal, eles têm um exemplo do curso de música, então vocês podem até pedir para ele trazer. Tem já gente fazendo isso de alguma maneira, né? É muito interessante. E a última pergunta que aparece aí, professor, e com essa pergunta o senhor pode logo depois fazer suas considerações finais, é em relação aos entraves da liberação dos cursos à distância de mestrado e doutorado. Então, veja, eu já tinha feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu me matriculei numa disciplina numa instituição americana que era Second Life na educação. Na época eu estava estudando o Second Life, então a disciplina era dada dentro do Second Life para estudar o Second Life. Eu falei, putz, isso aqui é o que eu quero fazer. Fiz a matéria. Aí um senhor lá de idade, que era o que coordenava a disciplina, o marketing lá, né? Na verdade ele era da matrícula. Ele falou, João, está lançando um curso de YouTube na educação. Aí no semestre seguinte, no trimestre, né, que lá é quarta, YouTube na educação, vou estudar só o YouTube, matriculei no outro, Games na educação. Aí uma hora eu falei assim, daqui a pouco eu tenho todas as matérias do mestrado aqui. Aí eu me matriculei no mestrado. Então, eu fiz um mestrado à distância. Né, depois de já ter feito, enfim, a carreira, assim, sem nenhuma atividade presencial, porque o Brasil tem essa exigência da atividade presencial. Lá não tinha, eram projetos e tal. Eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse feito esse percurso do mestrado à distância. Né? Então eu vivi, eu sei da importância, e é óbvio que não posso dizer que é possível fazer. Né? Agora, o que as pessoas dizem, a gente tem tido uma resistência muito grande do MEC para isso. Né? Isso pela tradição, pela própria vontade, né? Pessoas resistem, educação à distância, tudo. Agora, o que de outro lado se fala? Fala assim, se eu liberar o mestrado e coisa à distância, instituições aí que não são sérias, vão criar um mestrado, vão criar 2, 3 matérias, vão dar diploma, vão vender diploma. Entendeu? Que também eu acho que essa visão é correta, porque nós vivemos num país de corrupção. Nós vivemos num país em que todo mundo faz sacanagem. Então, agora, quer comprar o seu mestrado, vem aqui, faz um curso à distância, porque o mestrado você precisa para a carreira, né? Entra, vai dar aula. Né? Então, eu acho que o MEC está atrasado. Eu acho que a gente já poderia ter andado, já era possível fazer mestrado à distância, doutorado à distância. Aliás, o que você menos precisa de muito, o mestrado, quem sabe, quem já fez, você tem poucas matérias, né? O mestrado basicamente é você desenvolver uma dissertação, né? O doutorado é desenvolver uma tese. As matérias são, então, se elas fossem parcialmente à distância, não veria problema nenhum, tá? O que o MEC se preocupa é com a regulação. E eu acho, às vezes eu falo isso em alguns eventos, fica parecendo que eu sou contrário, mas eu acho que é importante sempre a preocupação com a regulação. Nós vivemos num ambiente em que, inclusive porque começaram a ter grupos estrangeiros que vêm para o Brasil, né, para investir em educação, que não estão preocupados com a educação no Brasil, estão preocupados de ter lucro. E aí, se você não toma um certo cuidado, vira uma bagunça mesmo, tá? Então eu acho que está atrasado, até porque não tem gente, não tem dinheiro. A gente sabe que não tem dinheiro em lugar nenhum, né, muito menos no MEC, né? Então não vão para reconhecer o polo de educação à distância. Fica anos lá o polo para ser reconhecido. E não é para reconhecer curso, né? Então não vai conseguir acompanhar os cursos de mestrado e doutorado. Tem que ter uma certa liberação, mas é um equilíbrio difícil. Tem que ter algum tipo de regulação, até porque, veja, a gente tem que sempre lembrar o seguinte,
Nós temos sérios problemas no ensino médio, né, no ensino fundamental, nos resultados, nós sabemos. Nós temos problemas na graduação. A nossa pós-graduação é uma das poucas coisas na educação que a gente consegue comparar com algumas coisas internacionais. Né? Nós criamos um sistema de pós-graduação no Brasil que tem um reconhecimento, né? Então, assim, você estragar tudo isso, de repente, tem que tomar cuidado. Mas a gente já poderia ter dado passos aí para andar e é obviamente que você consegue fazer, é mais fácil fazer um mestrado à distância do que uma graduação. Se o aluno já estiver preparado, ele está indo no mestrado, ele já passou pela graduação, o fato de ser à distância não vai atrapalhar muito ele. Né? Do ponto de vista pedagógico, a gente já podia ter andado mesmo. Tá? Mas vocês que são de uma instituição pública, né, sabe disso, é um problema, né? É o dinheiro, é a questão política, muda o presidente, muda o ministro de educação, muda tudo, a gente não consegue ter uma sequência, né, Então não adianta muito a gente chegar qual é a melhor ideia, porque no fundo quem entrar depois vai lá e vai dar uma canetada e vai decidir alguma outra coisa, mas é possível ter mestrado à distância, a gente está atrasado, mas é importante ter algum tipo de regulação, manter a regulação, acompanhamento da CAPES, né, as pessoas que decidem isso são pessoas que não têm experiência de educação à distância, né. Pessoas que decidem contra isso são pessoas que não têm, e isso é o grande problema que nós temos. Uma coisa é a gente conversar com alguém que conhece a educação à distância e ter opiniões diferentes. Outra coisa é você conversar com alguém que não conhece, e aí a pessoa vai tomar decisões sem saber o outro lado da história, né? Espera-se que com o tempo vá mudando isso, né? Com vocês vão contribuindo, todos que estão trabalhando com educação à distância vão contribuindo, né? Que a sociedade brasileira tem uma formação de educação presencial que está absorvendo a educação em EAD. Então, estas pessoas conservadoras, por desconhecimento ou maldade, elas enterram isso aí. Quem é o Mendonça Filho para decidir sobre a educação? Eu não sei se ele tem conhecimento de educação. Talvez nenhuma, né, dele? É um problema. Agora, a educação no Brasil, até pouco tempo, né, não muito pouco tempo, era feita em Portugal, né? O pessoal ia para Portugal para estudar, porque aqui era uma certa limitação. Então, nós temos isso. Quando você compara, não sei se todos isso têm claro, quando você compara o percurso de educação do Brasil com os países da América do Sul, nós estamos muito lugar, nós começamos tudo mais tarde, começamos a universidade mais tarde. É impressionante, né? Então, assim, nós somos muito novos em tudo isso, né? Mas avançamos bastante em educação à distância, como ele falou, assim, na graduação, nós vimos lá os números, avançamos, né? Por estranho que parece, não avançamos na pós, que é no mestrado e doutorado, né? Não vejo motivo para o lato sensu poder ser à distância e o mestrado não poder ser. Para mim não muda, até porque nós temos mestrado profissional, né? Bom, obrigado, olha, queria agradecer, eu queria dizer para vocês que é um prazer estar, eu me sinto em casa, não só na UEMA, mas eu me sinto em casa estando com tutores, com pessoas que estão estudando tutoria. Eu acho que espero que eu tenha mostrado para vocês que o que vocês estão fazendo é o futuro aí, né? A gente está habitando o futuro. Então, eu espero que vocês tenham muito sucesso e estou à disposição. Lá tem meu e-mail, eu atendo todo mundo sempre que possível, tá? Obrigado, então. Eu queria agradecer ao professor João Mata aí pela palestra, né? E pelas intervenções. A gente sempre aprende cada vez mais, né? Eu gostaria só de lembrar a vocês, aliás, informar a vocês que na segunda-feira, às 19 horas, a professora Sânia, ela vai estar aqui no auditório, né, trabalhando também em forma de web, tirando dúvidas sobre a disciplina que está em andamento, certo? Quem quiser vir para cá também pode vir tirar essas dúvidas pessoalmente, certo? E quem não recebeu ainda a revista, pode ir lá na sala que o pessoal entrega, tá bom? Bom dia para vocês e até a próxima. Obrigada, professor.